Opa, gente que marca, eu sou o Will Ferreira e esse é o seu Content Podcast. Irreverente, mas não irrelevante, profundo e não menos marcante, o conteúdo de gente que marca. E hoje, para marcar o nosso bate-papo, Pedro, por favor, faça as honras. A gente tem uma convidada, né, super especial, né, Will? Especial é pouco, meu querido. Pouco, né? Aliás, cara, ela está inaugurando o Content Podcast, o Primeiro primeiro episódio. episódio, começando assim, ó, com chave de ouro para arrebentar, para marcar presença nesse território É de muita honra, podcast. é muita honra. É Érica demais. Reis, meus amigos! Opa! Muito obrigada bem. pelo convite, boa sorte. Eu não vou falar aquela palavra com M que a gente deseja no teatro. Ah, sei. E vai dar tudo muito certo, parabéns. É sempre Obrigado. bom, né? Poder trazer ideias, fazer as coisas fluírem, ter liberdade para falar em um espaço incrível. Então, tamo junto, tomara que dê sorte. Pô, já deu, tenho Eu certeza, né? A gente não poderia começar melhor. Na verdade, assim, a gente é que agradece, porque a gente sabe como é que é a agenda, né, de uma pessoa como você. Eu percebi aí, por exemplo, nas últimas semanas que você já começou a dar entrevistas, o que é natural, porque o pessoal quer saber, né? Afinal de contas, poxa vida. Então, você tem uma história recente que você está fazendo uma transição, mas a gente gostaria também de aprofundar um pouquinho, de conhecer, né, os primórdios aí, o seu começo, como é que foi essa... Os primórdios já me chamou de velho. Não, desculpa, é que eu tenho um problema. Eu sou velhinho, o Pedro é novão, né? Os primórdios. Não. De 30, cara de 20. Primórdios do Cara de jornalismo. 20, Não, né? você não sabe, a gente estava conversando um pouco Nada antes, a ver, nada a ver. e o Pedro, ele falava assim, a Geisa é testemunha, ele falava assim, não, cara, porque olha, muito tempo atrás, em 2017, eu falei, oi? Eu falei, cara... Eu falei Né? 2012, 2012. Porque... 2012 já é. falei de tudo, não, mas ele fala... Eu comecei em 2012. Como, né, novão assim, então o cara fala assim, Tem de 5 30 já, anos, também né, não sou tão- então, pô, como se... Jovem. Não é? Super Já. jovem, né? Como se fosse assim tanto tempo. Eu falei, cara do céu, um dia você chega lá, né? Não, mas enfim. Não, mas é sério, assim, você estava na Rede TV recentemente, né? Mas antes você passou aí por Band, né? Record. E aí a gente queria saber um pouquinho dessa história, assim. Conta pra gente, a Érica Reis. Como é Quero que muito, foi Érica esse Reis. Conta bichinho pra de gente. falar, pô, vou chegar lá. Vamos resumir assim. Eu desde a escola já sabia que eu gostava da área de comunicação. Fiz teatro, porque eu era tímida e, enfim, isso me ajudou bastante, mas eu era comunicadora. Então, quando tinha um trabalho para apresentar, eu ia lá, não, eu era porta-voz, eu gostava de falar, tal, mesmo tímida. E aí uma professora falou para mim, Érica, eu acho que você vai ser jornalista. Isso na 8ª série. Aí eu falei, nossa, jornalista? 1900 Até e então eu quanto queria isso aí? ser... Oh, para com isso, rapaz. Que Você- delicado. É demais, que né? delicado. Mas eu vou te tô na falar, mesma viu? década que você, tá? Então, assim, não importa. Não. Estamos nos 30. Eu já tô lá mais longe. Mas aí eu decidi que eu queria ser jornalista. Fui morar nos Estados Unidos, morei 4 anos fora. Comecei lá a estudar jornalismo desde do colegial, né, de high school. Você já tinha algumas aulas ali específicas, técnicas de jornalismo. Enfim, decidi. Voltei para o Brasil porque jornalismo eu achava que tinha que ser com a minha cultura. Principalmente por uma questão de expressão, de comunicação. Eu falei, não, preciso estar no Brasil. Voltei, só que eu tive uma oportunidade antes de ir para a televisão de trabalhar com marketing e comunicação numa multinacional, na Johnson & Johnson. Me apaixonei por marketing. Falei, ferrou, eu gosto disso também. Enfim, fiz a faculdade de jornalismo, depois fui fazer pós-graduação, né, e algumas especializações em marketing, depois fui para marketing com ênfase em vendas. Então fui, né, seguindo alguns caminhos, mas o jornalismo sempre foi o principal. Na Johnson & Johnson, eu falei, eu quero seguir carreira corporativa. Quero trabalhar em marketing. Mas aí veio o convite da Record. Só que eu estava começando a carreira no jornalismo, né? Então eu falei, bom, não posso perder essa oportunidade. Saí da Johnson, que eu já estava num programa de trainee super legal, tinha uma perspectiva já para ir para fora, porque eu já falava inglês e tal. Eu falei, pô, eu vou largar tudo isso para ser estagiária. Mas você buscou isso na Record? Porque como que a Record te descobriu? Porque eu já estava me inscrevendo em programas, eu já tinha feito contato com alguns professores da tá. universidade e tal. E aí, quando apareceu esse convite da Record, era para ganhar, tipo, sei lá,
um quarto do que eu ganhava. Uhum. Aí eu falei, eu vou. E fui. Mas E aí- assim, tão decidida já? Decidi. Eu falei, eu vou, eu quero televisão. Nossa, que oportunidade. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que fez um diferencial na minha carreira. Eu sempre fui muito esforçada, muito interessada. Hoje as coisas, né? Tem muita gente muito profissional que entra no mercado meio, não sei, será? Sabe, não valoriza tanto. Eu valorizava muito. Falei, poxa, uma oportunidade na Record, segunda emissora do país? Claro, Uhum. fui. Na Record, fui produtora, fui rádio escuta. Fui escuta de internacional, que a gente fica vendo todas as agências internacionais e fazendo os relatórios de tudo que estava acontecendo no mundo. Hoje a gente tem tudo isso, obviamente, com uma velocidade muito maior, mas lá existiam gerações. Então, tinha horário de geração da AP News, por exemplo, que é uma grande agência para falar sobre Afeganistão. Então, você tinha que esperar o horário que eles mandavam esse material. Hoje é real time, Você né? está falando isso aí. Isso Antes, em por 2000 exemplo, e... de. Já tinha internet. Ou, né? Tipo. Você vai expulsar ela daqui, Não, meu como amigo. ferramenta, Tá maluco? assim. Produção, perguntou se quando eu trabalhava já tinha internet. Você tá maluco? O que eu faço? Ô, Pedro, eu Internet tentei- é 1994. eu sei, não, como ferramenta. Não, Mas é claro. eu tentei ser um pouco mais sutil que ele, mas não funcionou também. Peraí, deixa eu desenhar aqui. Não, mentira. Claro, tô falando de Como 2000 ferramenta 2007, mesmo, assim. 2008. Ah, tá. 2008, mas até 2010, 2012, as emissoras ainda usavam um sistema de Betacam com câmeras, porque não existia internet ou card menor, de câmera menor. Equipamento de televisão é muito caro, então para fazer a transição. Por isso que a Rede TV foi uma das primeiras a ser digital, porque os equipamentos já eram digitais. Agora, se você pegar equipamento da Rede Globo, até hoje, tem alguns que Entendi. utilizam as câmeras antigas, que eram de fitas, então isso foi uma transição. Por isso que a geração era por fita, gravação, para poder caber naquele equipamento compatível na ilha de edição, né? Então não é que era uma coisa atrasada, já, obviamente, já tinha tudo Quando- era na mesma velocidade. Quando tinha, igual você falou, da Al Jazeera, que é algo assim, tinha alguém que falava a língua deles, traduzia para o inglês e como que era isso? A agência geralmente manda tudo isso em inglês, né, que é a língua universal. Uhum. Então, vem um relatório com as imagens brutas. A gente pega aquele relatório, eu pegava no caso, via o que era mais relevante, separava e fazia meio que um resumo para o meu editor-chefe de Inter. Tinha um departamento de Inter. Ele passava para o editor escrevia a matéria, fazia os VTs e entrava no jornal. Aquilo era decidido em reunião de pauta. Posteriormente, eu virei editora de Inter. Passei a editar. Então, antes eu fazia apuração, subi ali, dei um upgrade, fui editar. E aí, enfim, eu passei pelo Jornal da Record, passei pelo Domingo Espetacular, que foi por onde eu entrei, fiquei pouquíssimo tempo, fiz o Jornal 24 Horas, tudo como E editora. para você foi muito diferente essa transição de estar fora da câmera para a câmera? Teve muita diferença para você? Não, pra mim era tudo lindo, tudo maravilhoso, natural, eu tava tudo- aprendendo. Ou você achava que isso aqui é da minha carreira? Não, eu não mais um pensava passo? nem Você em nem pensava vídeo. nisso. Eu pensava, talvez, queria Aham. uma oportunidade, mas eu queria aprender a ser jornalista. Ali eu estava no começo. Então, fui produtora, fui escuta, fui editora de texto. Aí eu passei a gravar alguns conteúdos como repórter, mas aquela coisa assim. Vai lá, tenta fazer uma locução, vamos testar sua voz, vamos testar sua postura. Eu lembro que na Record era assim, Érica, você tem muito cara de menina, eu tinha 21 anos. E aí eu falei, tinha 20 anos. Aí eu falei, eu vou cortar o cabelo, eu vi que você Chanel, vou ficar postou. com cara Te de... interrompendo, desculpa, eu vi que você postou. Foi nessa época que você entrevistou, não sei se foi o Backstreet Boys ou Hanson, você botou no seu Instagram. Eu falei, cara, esses caras. Foi nessa época? Não. Ou foi antes? Não, porque você tava muito novinha. Não, foi mas quando eles vieram pra cá. Não faz muito tempo aquilo, Não, não. Mas peraí, Não. Backstreet Boys não é Não, é que eu antigão, vi um cara? vídeo dela. Não, os Hanson, mas Hanson, eles foi? vieram pro Brasil algumas É, vezes. em você tava bem Malhação. novinho. Mas você falou Backstreet Não, mas eu acho que Boys. isso foi provavelmente 2016. 2016? Foi muito depois. Enfim, resumindo, na Record fiz isso, me chamaram no Band News para apresentar. Uhum. Então, eu tinha toda a bagagem de produção de texto, de edição, né, do que era. Cheguei até a fazer meio que uma função de executiva, não oficial, mas extraoficial. Então, eu sabia como montar o espelho de jornal, a ordem, né? Participava de todas as reuniões. Então, eu já era uma jornalista formada. Agora, a apresentação eu nunca tinha feito. Fazia reportagem. E o Band News é hardcore. Você senta ali, você faz 3 horas ao vivo. Geralmente uma, depois 2 seguidas, ou 2, depois uma, enfim. E o que acontece vai entrando. Então, é a melhor escola
de jornalismo, assim, é o Band Foi muito News. difícil pra você nesse início? Foi muito, Porque, porque assim, imagina, você tem que se preocupar com a postura, com a narração, com tudo aquilo, mas eu acho que existem várias técnicas e claro que você sempre pode se lapidar e aprimorar suas habilidades e Uhum. reconhecer outras e aprender outras, mas eu acho que ou você tem jeito ou não tem, porque é uma coisa Uhum. meio inerente. Você Mas tem que lá estar na ali. Record você chegou a fazer alguma coisa de Apresentação, não. apresentação? Fui Zero. apresentadora O que te com chamou a 21 atenção para o anos Band no Band News. News Imagina, foi, 21 foi anos. isso. Aham. 21 anos, virei Menino, âncora. né? Sim. Novinho. É, nova de Eu menti tudo. a idade, É. até tenho 24. É. Ô, gente, depois você corta isso aí. Não lá dentro, obviamente, que eles viram todos os meus dados, mas assim, 25. Não tem credibilidade, É pra ela, 21. não, pra ela Cabelo, mesmo. não, com cabelo Chanel e terninho. Hoje eu tô de blazer, mas eu peguei um bode de blazer, porque no Band News foram 4 anos ali que não podia usar camisa. Não podia usar unhas vermelhas. Ixi, Sabe, tinha tipo uma regra quadrado ali. no quadrado do que eu falei, Mas gente. Aham. Unha vermelha eu usei todos os dias, porque eu só uso unhas vermelhas e eles aceitaram. Ah, então E você com o quebrou tempo- esse Quebrei. paradigma. Falei, imagina, vai querer. O que Mas que não tem a dá ver? também, né? Não, por uma credibilidade, uma coisa mais neutra. Eu falei, não, olha, desculpa, a credibilidade sou eu. E é quem tá produzindo por trás, quem tá escrevendo é o Grupo Bandeirantes, não é a cor da minha unha, sabe? Eu falei, isso aí é. Eu não sei se é comum. Eu nunca reparei na cor da unha de uma Enfim. âncora, É, né? Não Hoje, sei se. hoje acho que nem, É. mas era um código de conduta da Band. E blazer, essa coisa pesada, tal, não sei o quê. E o cabelinho Chanel lá, olá, boa tarde. Ah, tipo, agora eu sou muito séria. Eu cortei o cabelo, tô com cara de. Agora a gente já, né, não precisa mais disso há um bom tempo. Mas nessa época foi incrível a experiência no Band News, porque era ao vivo. Então você aprende na raça. Ou você sabe fazer, ou você não sabe. Tanto é que, dentre os 10 apresentadores que mantinham aquela programação 24 horas de hard news, os que faziam vivos, assim, específicos, quando alguma coisa muito grave acontecia, que tinha que ficar horas. No resgate Uhum. dos mineiros no Chile, eu cheguei a ficar 8 horas e meia direto. Nossa. Pega um intervalo, vai correndo, volta, vai no banheiro, volta correndo. Então você tinha que se preparar para aquilo. E graças a Deus eu era uma das caras do canal, assim, né? Eu pude me Uhum. Muito preparar. nova, né? Como você falou. Muito fala nova, muito mas eu nova. sempre me esforcei muito, né? Justamente para não falar lá no rostinho ali, essa loirinha É. aí. Então eu sempre estudava mais do que eu podia, do que eu deveria, sempre me cobrei muito. E foi uma super experiência. Daí veio o convite do Leitura Dinâmica. E eu gostava muito de cultura, eu gostava muito de música. E o Leitura era um jornal que eu assistia voltando da faculdade, porque era tarde, né? Entrava meia-noite e falava, pô, eu gosto muito desse jornal, que legal, tal. E aí me chamaram para um outro programa na Rede TV. Era o Américo Martins, tinha vindo da BBC de Londres, ele era superintendente. E aí ele falou, ele quer ter um convite para um programa de esporte. Falei, Na minha cara. não é minha cara, eu não sou especialista em esporte, não vou ficar ali. Aí ele falou, poxa, tal. Uma segunda vez me chamou, falou, Érica, tem um programa chamado Good News, só que ele é gravado, ele é semanal, te interessa? Eu falei, puta, eu gosto de ao vivo e tal. Mas se um dia tiver o Leitura Dinâmica, Você Já que joga lá, sugeriu. já. joguei pro universo. Falei, Claro, já, né? já põe a Estamos aí. sementinha. A Renata Maranhão apresentava, eu era super fã dela, adorava ela, falava com ela pelas redes sociais, mas não a conhecia pessoalmente. E aí, isso em abril de 2012. Quando chegou em outubro, ele me ligou e falou, Érica, eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, então, agora a gente Agora pode te vem. oferecer o Leitura, eu consegui fazer algumas movimentações, você topa? Eu falei, lógico. E fiquei por 9 anos lá. Depois do Leitura, no ano passado, fiquei 1 ano, praticamente até agora, no Rede TV News, que é o Sim. principal jornal da casa, de bancada, que não tinha muito o meu estilo, porque eu já tinha feito muita bancada na Band, então eu gostava do movimento, de andar pelo estúdio, de falar sobre música, teatro, cinema, de ter uma linguagem daquela não seriedade, né? coloquial, porque Uhum. sempre foi um jornalismo muito, né, sério, nos mesmos parâmetros Uhum. de todos Sim. os outros. Mas ele tinha esse quê especial, ele era Sim. gostoso, ele era suave, Mais leve, né? leve. Então as pessoas
tinha uma relação que eu chamo de passional com o jornal, porque jornal é jornal. Uhum. Eu gosto de falar assim, pô, eu adoro o Faustão, eu amava a Hebe. Claro, são pessoas ali com conteúdos que você se identifica, mas jornal é notícia. É, meio Você assiste o engessado, jornal por né? causa do É, apresentador. Você assiste jornal porque você quer Quer ficar saber bem o que tá informado. acontecendo, né? Uhum. Ninguém fala, ai, adoro o William Bonner. Ele só fica vendo a parte que ele fala. Deve ter gente que até Não, fala tem? isso. Não, sim. Boa noite. Pegou Né? mal até. Inspiração pelo boa Não, noite. querido. boa noite. Boa noite. Né, aquela coisa. Mas, se bem que, claro, tem gente que gosta da gente, mas tá lá pra Sim, claro. acompanhar a notícia. Sem dúvida. E aí eu falei, cara, esse jornal tem alguma coisa especial. E fiquei nele muito tempo. Fiz muitas entrevistas internacionais, No viajei leitura, isso no muito leitura. no Leitura Dinâmica, de, enfim, séries e filmes, que eu sempre adorei isso. Então, desde Netflix, Paramount, Warner, tudo que era lançamento, eles me convidavam. Isso é um trabalho fora da TV. Eu fiz esses contatos com essas produtoras e eles mandavam a gente, não era a TV. Mas aí que me você fez mandava. esse contato trabalhando. Então você ia pra alguma Trabalhando, matéria sim. e você Eu falo fazia assim, olha, eu contato. tenho uma oportunidade, uma Uhum. entrevista exclusiva com Elton John, que fez a trilha sonora de um filme. E Então, a a emissora produtora se me incomodava? Não, imagina, como assim? Eu É, vou eu falo levar assim- uma exclusiva do Elton John. Vai falar, Porque você levava pra não, emissora. vamos fazer ali com o João Kleber, Aí você pegava e levava aquilo pra emissora. entendeu? Não, pra que Elton John? Não. Não, Mas aí entendi. mas isso é como se fosse um negócio teu, por exemplo, você vende para emissora? Não tem ação comercial nenhuma. Ah, tá. Você só pega e Inclusive, leva. eu não recebo nunca isso. Isso é assim. Entendi. Vamos supor que a Warner lance um filme e esse filme ela vai fazer um set visit. Ela vai levar alguns jornalistas do mundo todo, porque são ações internacionais, que chamam junket. Então, eles montam uma estrutura como essa nossa aqui. Uhum. Então, você só senta e faz a entrevista e vai embora. Para quê? Para divulgar o filme. Então, eles geralmente arcam com os custos do transporte, da hospedagem, alimentação desses jornalistas do mundo todo. Mas é assim, um do Brasil, ou talvez 2 do Brasil, não é um grupo grande. E em troca eu vou para lá, a emissora não tem o custo de me mandar para lá, e eles me dão um card na hora, ó, tá aqui, edito o material, coloco no ar e divulgo o filme para eles. É uma Uma via troca, de né? Uma dupla. troca. Aham. Mas não há nenhuma Interessante. interferência comercial, nem nada. O que havia ali era um relacionamento super bacana, que, modéstia à parte, eu conquistei, eles gostavam do meu trabalho, porque se você for pensar, por que vão divulgar um filme se pode levar um jornalista para falar, sei lá, com Will Smith? Eles vão levar o repórter do Fantástico, aliás, levar não, porque o cara já mora nos Estados Unidos, então não tem nem o custo. O correspondente já tá lá. Ou eles vão pegar a Érica da Rede TV. E qual que A era Érica da Rede TV, óbvio. Não é uma surpresa? Então, e quando... Então, Aham. assim, eu me sentia prestigiada, porque eu Legal. sabia que meu veículo era menor, automaticamente a minha audiência não seria tão alta, mas o meu trabalho era apreciado E uma ali. vez que você abriu essa porta e fez bem, né? Você eu cria comecei esse, a fazer né? isso cada vez Aham. enfim, com Você lembra maior quem foi o frequência. primeiro que você entrevistou assim? O primeiro É. foi um super. Assim, dentro do contexto nacional, já tinha entrevistado muitos artistas Tá. já na Band. Porque eu Aham. sempre Sim. gostei dessa pegada de cultura de teatro, porque eu tinha feito teatro, eu gosto, e eu já fazia. Agora, internacional foi num filme do Sherlock Holmes com ninguém menos que Robert Downey Jr. Caramba. Imagina, Começou bem. comecei bem. bem, Eu bem acho. demais. Não, eu já tinha feito Alice Braga. Sônia Braga, de filmes internacionais, mas eu acho que assim, o mais marcante, assim, que eu falei, entendi. caramba, Robert Downey Jr., né? Homem de Ferro e tal. Foi a primeira vez. Aí, a partir daí, Você entrevistou um monte de fera, né? muita O gente Will legal, Smith, muita gente legal. o- Jane Fonda, Helen Mirren, Jennifer Aniston. Já aconteceu já de chegar assim, uma pessoa muito arrogante ou muito difícil dessas aí, desse meio internacional? Já, Ou né? o contrário também, que você, nossa, essa pessoa aqui vai ser difícil, mas chega lá o contrário. Cara, uma pessoa que me surpreendeu muito, mas aí é daqui, que é um grande representante da nossa história na televisão, que é o Tarcísio Meira. Eu fui cobrir uma peça dele. E, coincidentemente, uma semana antes eu tinha conhecido a Glória em uma outra peça também. Imagina, ela já estava toda machucada, porque ela tinha fraturado o quadril, trabalhando, fazendo uma Nossa. peça em cartaz, assim, maravilhosa. Eu já tinha me encantado com ela.
Você entrevistou ela, não? Entrevistei ela. Ah, Semanas depois, eu fui fazer essa peça, que era uma peça de Shakespeare que ele estava fazendo. E aí, poxa, eu falei, Tarcísio Meira, né? Que fofo, adoro, um cara super ator, tal. Quando eu cheguei lá, de uma delicadeza, ele falou, obrigada por ter vindo me entrevistar. Você quer um café? Você tá se sentindo bem? Como é que foi seu dia? Eu olhei e falei, gente, mas... sabe, se você fica até... Parecia que era o Porque contrário, né? geralmente os atores, principalmente tem ator brasileiro, que se acha uhum. um ser, não sei, acho que A ele... gente vê isso na revista com os empresários. Né? É, Tem uns e sobe, uns. o cara dá poder e você vai ver quem é a pessoa, né? Então, Uhum. assim, quando ela tem um destaque, às vezes ela realmente se sente superior. E eu fiquei muito surpresa com a humildade dele, com a simplicidade dele, com aquela conversa assim de olhos nos olhos. Me encantei. O Will Smith também foi um cara que já chegou brincando, eu sempre falo. Uma das melhores entrevistas foi com ele. Entrevistei ele 2 vezes. O Will Ferrell, sabe quem é? Sei, claro. Uhum. Do Saturday Night Live, de vários filmes. Uma vez eu entrevistei o Will Ferrell e o Mark Wahlberg. Sim. Mark Wahlberg fez Transformers, fez Sim. vários filmes também. Bombadinho. É. E aí, imagina que vocês dois são os entrevistados. Eu, oi, tudo bem? Só que assim, cara, pra ir pra Los Angeles ou Nova York ou Cidade do México, sei lá, pra onde for, entrevistar alguém é um bate e volta, não tem glamour. Você sai daqui, pega um voo, chega de manhã, tem coletiva na hora do almoço, à noite tem que assistir ao filme, e no dia seguinte de manhã, entrevista, à noite vai embora. Não é que você vai lá e fica, eu estou em Tirando Hollywood. foto, 2 dias né? ali, Não, ó, às turistando. vezes É. eu tirava um pra falar, Testou, não tem vou nada ficar por disso. aqui, quero fazer alguma compra, quero Pra aproveitar passear, um enfim. pouco, É, tá, mas não nem é. sempre é possível, né? Aí eu chego pra entrevistar o Will Ferrell, maravilhoso, sentado, todo simpático, e o Mark Wahlberg, assim. Aí eu, já incomodada, né? Que eu sou educada, mas, né? Sabe, o cara te deixa desconfortável. Vocês que Só vão de ver a começar a posição, entrevistar né? pessoas Sim, agora, é. você vai ver como é legal quando alguém te dá uma abertura, quando a pessoa te Uhum. ajuda. Sim. Porque, cara, eles fazem isso, eles ganham muito dinheiro para Sim. isso. É um trabalho para eles. Ele não tá ali fazendo um favor, né? É bom para todos os Claro. lados. A gente tá ali como jornalista para divulgar. E considerando que cada um veio de um lugar do mundo, um cara é do Japão, outro é da Austrália, ou era do Brasil. É uma questão de respeito, né? Sim, claro. Eu acho. Eu Claro. pelo menos faria. É, Claro. para algumas pessoas isso é coisa básica, mas a É. gente sabe que, né, Exato. para alguns seres. Mas, e aí ele não respondia, só o Will Ferrell respondia, tal. Uma hora eu não aguentei. Falei, você não foi com a minha cara? É Nossa. Não assim, né? Ixi. Tipo, brava. Mas mesmo? falei assim, Sim. você não quer falar comigo? Tá Ixi. tudo bem? Aí ele, daí o Will Ferrell, não, ele tá meio chocado com a sua beleza, eu acho. Aí eu, Quebrou ali, né? mas assim, eu Mas não- ele mudou não Aí também. ele tava mudou. rendendo, e é Mas muito ele- Aí a chave complicado, porque virou. você sai do Brasil, você deixa de apresentar o jornal, faz Você uma tá cansada movimentação, põe uma também ali, pessoa né? no Você seu estudou lugar. o cara, você estudou o que ele fez. Estudei o né? cara, estudei sabe? Então, assim, aí chega lá, a pessoa não tá É. afim. Eu já Não sabia que não ia é, essa render. entrevista não é ao vivo, né? Ela é Não, gravada. gravada, tá. sempre. E aí ele mudou? Ele... Não, daí Depois na disso, hora. virou outra entrevista. Ô, simpaticão. É. Ah, não sei o quê. Ele Mas virou mandou Will bem, Smith. né? E Porque aí. poderia se sentir E inspirado. aí o e- Will Ferrell começa a massagear ele, fala, pô, não sei o que, daí ele se tocou, né? ressuscitou ali, entendeu? Aham. Então, assim, levanta. É, e às vezes precisa só disso, É. né, mesmo. Foi, mas Um foi numa choque brincadeira, de, mas né? tipo, e aí? Sabe? Você tá no seu trabalho, eu tô no meu, vamos tentar fazer Uhum. uma coisa legal. Aí passou um tempo, qual é o filme? Transformers. Tá Quem lá que eu vou você de entrevistar? novo. De novo. Juro. Mark Wahlberg. E aí De ele novo. já, dessa vez, foi Não, ele diferente. não sabia nem se ele lembrava, mas aí É. eu já cheguei. E Acho que aí, tudo lembrava, bem, porque eu não sei se tal, ele como é que escuta você isso tá? sempre. Daí ele olhou e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Na última entrevista você tava super desanimado, né? Mas hoje eu tenho certeza que você tá animadíssimo. Ele, sim, meu, Já cara, deu um quebra. outra né? pessoa. Já quebrou na cadeira. Porque é isso que a maturidade É. do jornalismo te dá. É, Você sabe claro. como, Não, esse entendeu? jogo de cintura Não, aí. você foi Você na- sabe foi na canela trabalhar, dele. você sabe trabalhar É. com ego. Você sabe falar o que a pessoa quer E a ouvir. questão do inglês pra você? Assim, Ela morou lá, Não, eu sei, né? mas assim, porque já tem uma questão de nervosismo. Isso eu acho que acontece com todo mundo. Aí você vai entrevistar estrelas internacionais e ainda vai falar inglês.
Interfere pra você ou não? Ou Não. vai, tipo, vai natural e... Não, porque eu falo fluente, mas algumas sacadas, alguma brincadeira, assim, que eu me sinta mais confortável, talvez, com um brasileiro, não sei se por ser mais próximo ou porque é português, talvez nesse sentido. Uhum. Mas eu já fiz piada comigo mesmo, já me deu branco na hora de querer falar uma coisa, assim, uma coisa específica e De saber que eu não esquecer. estava traduzindo ali Uhum. da melhor forma. Daí eu falo, Uhum. eu sou muito mais inteligente em português, você não tem ideia. Daí o cara, ah, não, entendi, e tal. Entendeu? Você sai, Muito bom. se vira. Eu perguntei, ele falou, não, mas como assim? Eu falei, você não tá entendendo a minha pergunta. Eu também não tô sabendo explicar, sabe por quê? Porque eu sou muito mais inteligente em português. Aí ele deu risada e respondeu. Então é isso, a gente tem que ser Mas- vulnerável mesmo, sabe? Ô, Érica, você acha que essa resiliência que você alcançou, porque assim, você já está aí na estrada há algum tempo, você já tinha passado pela Record, aí você passou pela Band, aí você chegou lá na Rede TV News. É, Você acha que a dificuldade que as pessoas no meio empresarial, numa empresa mesmo assim, têm para ter esse tipo de resiliência em função de quê? De falta de tempo de experiência? Ou é uma coisa que a pessoa tem que trazer com ela ali, essa postura de ser mais arrojada, de encarar com mais tranquilidade mesmo os erros, né, as falhas, entender que isso faz parte do processo, porque o que te deu isso? Foi o tempo de experiência ou você acha que você traz isso desde muito cedo, assim, essa coisa de, porra, vou encarar isso aqui como tem que Eu encarar acho que mesmo todos nós somos pessoas, não importa a área que você trabalha, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com a fragilidade do outro, você vai lidar com o ego do outro. Não importa se é na TV. TV é pior porque tem muito ego. Mas empresa tem também. Né? Hoje todo mundo quer ser comunicador, hoje todo mundo quer ser influente na internet. É uma briga por ego. Então, eu Uhum. acho que assim, o que eu acho nesse termo de resiliência, e a gente vai falar de propósito depois, né? Porque Isso. propósito virou uma palavra muito bonitinha que todo mundo quer falar. Ah, é meu propósito. As pessoas às vezes ficam perdidas. Falam, gente, eu não tenho propósito, eu não sei qual é o meu propósito. Acabou a vida, zerei, e É, agora? Mas eu acho que a gente vai construindo relações, independente da área. E eu acho que as pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida são pessoas mais humildes, talvez até com menos acesso a tanta informação e mais acesso à própria alma. Eu acho que a gente tem que fazer uma leitura, isso aí também é uma inteligência emocional, é uma inteligência prática, né? Você estuda as suas habilidades e as amplia e melhora o seu sistema no trabalho, claro, com skills e com técnicas. uhum. Mas a sua essência de respeitar o outro, de saber qual é o limite, de ver onde você pode, onde eu quero chegar, quem é a pessoa que me acrescenta nesse ambiente? É ele, eu vou colar nesse cara, quero aprender com essa pessoa. Então, acho que é muito isso. Eu fui me construindo profissionalmente, eu me cobrei muito. Eu me cobrei um perfeccionismo que não existe, que hoje, depois de terapia, depois de muito autoconhecimento, eu sei que eu me cobrei demais. Então, eu acho que essa é uma dica, talvez não se cobrar tanto e ficar mais aberto a possibilidades. E eu tenho uma sensibilidade forte, né, de leitura de pessoas, de situações, de saber qual é o meu espaço, onde eu estou invadindo o espaço do outro. Mas eu acho, por exemplo, no mercado corporativo, essa mudança, porque hoje toda empresa ela tem que estar em mídias digitais. Seja um dentista, Uhum. seja um estúdio de podcast, seja uma revista eletrônica, seja um empresário de pequeno negócio, um cara que tem uma loja, uma multinacional, todo mundo quer A ser presença pavão, digital todo tem mundo que quer. estar. E não é uma questão só de ego, é uma coisa que se cobra. Hoje eu falo, legal, onde você trabalha? Na empresa tal, qual é o Instagram? É automático, né? Uhum. Virou um documento, virou um cartão de visita. Sim. Né? Hoje, como você se apresenta? É linguagem visual. Então, eu acho que nós pegamos ainda essa época, você também, de ser uma coisa Agora meio. você Eu sou meio sentiu Não, agora. adolescente você também, tem pô. 30 Ela já anos, querido. devolveu. No meu Mas, caso, não, foi mas o ela. contrário, eu me senti, tipo, pô, Não, você mas você também, não eu sou percebeu um... que ela devolveu? Ô, Agora Geisa, ela me eu sou um chamou adolescente, eu tô, de né? tiozão, Tô entendeu? assistindo, sei lá, Não, não, fazendo não. Não, dancinha. todo mundo. Isso é um fenômeno de 10 anos Não, para sim, cá, É claro, com verdade. certeza. de Instagram. Então, Uhum. todos nós pegamos isso. Todos nós somos profissionais há E, mais de 10 e aí anos. eu queria até te Né? perguntar isso. O que que você É. acha, então, dessa geração dentro do que você tá falando? Qual geração? Essa é da atual. Que
só pensa em seguidores, seguidores, seguidores. Aí quando vem uma situação real, uma porrada real, morre, Não sabe lidar. não sabe lidar. Porque a Não situação sabe real é lidar. muito diferente, não é aquilo. O que que você acha disso? Você sabe, Pedro, que eu já fui muito. Já tive muita resistência em entender que as gerações estão mudando e que o processo de absorção de conhecimento está mudando e as relações interpessoais também. Por quê? A gente aprendeu, por exemplo, talvez a minha geração diferente da sua, mas a gente escrevia no caderno, a gente pesquisava livros, né? Nós tínhamos uma estratégia de aprendizado diferente do que é hoje. Nós não ficávamos, eu pelo menos não ficava, já tinha celular, lógico, desde a minha adolescência, já tinha computador, já tinha videogame, tinha tudo isso, mas é diferente de ter uma mídia social disponível ali que a gente vicia. E Isso. um aparelho que tem tudo que você não precisa de nada. Tipo, o mundo tá aqui. Perde o telefone. Eu passei por isso. Viu? É sua Você vida, fica sem né? chão, Sua né? vida, né? É uma parte Quem sou? de você. Pra onde vou? É surreal. É. Então eu acho que essa geração, vamos falar dos 25 anos, vai, de 20 a 30 anos, que é uma geração que está no mercado de trabalho, que saiu da faculdade, Me os ajuda. valores são de pais que são de gerações parecidas, então eles têm valores parecidos, mas o modus operandi é completamente diferente. Eu tô te falando essa questão porque quando eu recebi a oportunidade de ganhar um quarto do que eu ganhava numa multinacional para ser estagiária de TV, aquilo para mim foi a maior oportunidade e presente que eu tive na vida, porque eu dedicava todo o meu tempo a estudar jornalismo. Sim. Então, ter uma oportunidade, mesmo que financeiramente não fosse boa, nossa, eu agradecia. Eu trabalhava das 7 da manhã à 1 da tarde, e antes de ir à noite para a faculdade, eu saía com a equipe, eu pedia, eles nem gostavam disso, porque eu não podia fazer hora extra. Então eu batia meu ponto, ficava do lado de fora, esperava a equipe de reportagem sair para ver como é que eles Aprender ali. faziam. Então, mas Na rua, pô, eu quero aprender. Hoje, Não, quando hoje- eu vou contratar estagiário, cara, Não contrata, né? então, Não tem jeito. mas assim, é É- outro É o universo. que você Então, fala, É assim, eu falo assim, às vezes nossa, você pode trabalhar de graça. Cara, eu quero trabalhar, só trabalhar. Eu quero só aprender. sim, quero sim. aprender. Sabe? Aí Então, fala mas assim, mas que mas- horas termina o jornal? 1h30 da manhã? Na sexta também? Mas tem que trabalhar de final de semana? aham, Feriado? sim, Ah, uma série obrigado. de senãos ali. Então, mas você acha que é uma coisa geracional? Ou porque você está falando de você, mas na tua geração, suas amigas, seus amigos que estudavam com você, você via a mesma vibe, a mesma postura, a mesma pegada que você tinha? Não, tanto é que alguns têm destaque, outros não. Na Uhum, vida é assim, a gente sim, compete. A gente compete desde quando nasce, a gente compete na família com o irmão, a gente exato. compete na escola, a gente. Mas, obviamente, o esforço vai determinar. O Isso, esforço e exatamente. habilidade também. Isso, E então. A sorte. questão Não sejamos aham, hipócritas. aham, Mas eu acho que ali ainda existia uma questão muito familiar, uma questão muito de preciso construir, quero ter uma vida legal, então eu preciso trabalhar. Hoje eu acho que as crianças, eu não tenho filhos, tá? Então eu não posso também me colocar no lugar de mãe, mas eu acho que a educação ela tá indo para um caminho muito perigoso, porque o pai quer ser amigo do filho, o pai uhum, ele quer completar aquela ausência dele, porque trabalha muito, porque está no celular, porque está fazendo outras coisas, com coisas. Então, eu acho que essa geração que hoje tem 20 anos já pegou um pouco disso. Só que ali, quando você está formando a sua personalidade, aos 12 anos, aos 13 anos, que você já se entende como pessoa, né? Antes você é uhum. criança, ali você já tinha acesso a tudo, você ganhava tudo. Qual é o esforço que você tem que fazer? E acha que sabe tudo, né? Acha que sabe Acha que sabe tudo. É. É igual você falou. O filho, o pai quer ser amigo do filho, o filho quer ser pai e a mãe quer ser o. Assim, É uma Então tá todo confusão, mundo é um perdido. relativismo, Dentro né? do que, né? Quando a gente brinca, por exemplo, fala de constelação familiar, né? Uhum, Que é uma outra linha de tratamento, enfim, alternativo, terapêutico, uhum. mas que o Bert Hellinger, que é o cara que criou a constelação, ele fala, cada um tem um papel na família. Sim. E é exatamente isso. Você não pode querer ser amigo do seu filho, você tem que educá-lo. Exatamente. Os avós, a gente brinca, né? O avô não tem que educar, isso é papel do pai, ele vai mimar, tudo bem, mas a responsabilidade de ser pai é dos pais, de ser Isso. mãe é da mãe. Então, eu acho que eu senti esse choque de geração
pelo interesse, pela velocidade. E outra coisa, tem um documentário de Harvard, eu não me lembro o nome agora, mas ele já deve ter uns 5 anos. Um PhD, um professor psiquiatra maravilhoso, falava sobre como a gente armazenava informações e como é hoje. Então a gente, sei lá, sabia o telefone de casa, da mãe, do pai. Tinha agenda, né? Eu A gente era- anotava, Você né? não sabia de todo mundo, na porque a boa, gente já tinha celular. Eu mas era uma agenda, eu sabia o telefone de todo mundo do meu Endereço. círculo. Tinha endereço, endereço, a gente anotava né? Então agenda. você tinha que Não tinha GPS, pensar né? Tinha mais. mapa. Exigia qualquer ação É. no seu dia, exigia um esforço. Uhum. Será que tal lugar tá aberto? Você ligava, oi, tá aberto? Exatamente. Ou você podia entrar na internet também, mas assim, hoje, gente, ninguém faz mais nada. Você não tem que pensar mais, você não tem que se esforçar. E mais do que isso, nesse conteúdo que ele estava divulgando de pesquisa, ele mostrava que as caixinhas da parte neurotransmissora foram mudando, foram evoluindo. Então, hoje, eu não preciso, a hora que você fala assim, eu tenho uma empresa legal, eu não preciso anotar o nome da sua empresa, pesquisar e ouvir o que você falou, prestar atenção nisso. A minha atenção não está aqui. Por quê? Porque eu vou colocar seu nome daqui 1 hora, ou amanhã, ou daqui 3 dias no Google, eu vou achar. Acho Então, eu não tudo. preciso mais me esforçar. E aí a gente pega esse tipo de comportamento e aplica em tudo na vida. Então você procrastina as coisas, porque você sabe que você não precisa ter acesso àquilo agora. E a hora que você precisar dessa informação, você vai ter acesso a ela. Você só precisa de um clique e um celular. Então, como não entender? Aí eu volto, né? Eu falo, eu já julguei muito. Falo, pô, são desinteressados, são uns perdidos. Cara, eles estão condicionados à geração deles, ao volume de informações que eles recebem. Eles já cresceram, né? Eles Pra eles são cresceram normais, assim. né? Igual a gente eu, cresceu Exato. com eu sou esforço, pai, eu né? tenho esse desafio, né? Que é justamente gerenciar, por exemplo, entre tantas coisas, essa questão do uso de tela, né? Então, com meu filho, ele tem 7 anos, a gente define, né, a quantidade de minutos que ele vai poder ter acesso durante o dia e os horários. E a gente não abre mão disso, porque você perde o controle muito fácil. Sim, sim. É uma loucura. Agora, como é que as empresas lidam com esse, digamos assim, porque quem se destaca, ok, tá fácil. O cara, né, a pessoa ali tem valores ou tem uma postura que já faz avançar em alguns aspectos, porque a massa tá indo para esse caminho que você está falando aí. Essa coisa meio, né, gelatinosa e meio relativista demais. E aí, como é que as empresas estão recebendo? Você falou, né, pô, estagiário. Antes era assim, agora vou falar com ele. Como é que faz, então? Porque você recebe alguém com essa bagagem e aí ele vem lá, ele vai ficar 1, 2 anos ali com você e já vai... Formação de né? novos líderes que entendam o comportamento. Eu acho que o grande lance, e aí a gente fala de autoconhecimento e a importância disso, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ter, mas eu acho que você tem que ser antes de ter. Todas as pessoas. Eu precisei passar pelo meu percurso para entender isso, mas isso é fato. Você precisa ser, se formar, entender para depois ter o que você quer. Só que tá todo mundo num mundo que todo mundo quer. Eu quero, eu preciso, eu quero tal. Então, eu acho que primeiro fator, inteligência emocional para saber que existe ali um choque de geração, um conflito de comportamento. Uhum. Então, uma coisa que nós percebemos é que a entrada desses jovenzinhos de 20 anos, de 19 anos, 20 anos na TV, por exemplo. Não, você já tem 30, não faz essa cara aí. Tem cara de Mas 20. jovenzinhos Ô, aqui. sério, eu chego nos lugares de reunião, o cara chega assim, no. A gente foi reunião, um cara da malada, you are so young, man. You're not Põe o Pedro. óculos aí, vai, pra dar mais credibilidade. You're ao not favor. Pedro. Eu Sei, falei, sou cara. eu, cara. Sou eu. Ixi, cara, eu acho Põe que esse óculos depende aí. do Aí eu fico falando, olha, quando eu chegar com referencial, 60, eu entendeu? vou estar bem. Vou tá Então ótimo. tá bom. Tá. Então, E aí, Érica, só a gente mudando de assunto. De repente você tá lá, Rede TV News, âncora, como se fosse, né, o suprassumo do jornalismo. Sou âncora. dentro de uma De TV, repente- acho que Dentro é da minha né? carreira é o De repente, topo. Não é? peço demissão. Como que foi isso? Foi fácil, não foi fácil? Para sua família também? Pô, minha filha, ou sei lá, dentro da sua família, como é que foi isso? Enfim, Bom, por que isso aconteceu? Isso é legal que você falou da família, porque não só a família, os pais, obviamente, eu tenho uma relação excelente com os meus pais, converso tudo com eles, divido as minhas emoções, minhas conquistas, minhas derrotas com eles. Isso sempre foi muito aberto em casa, mas claro que a família não apoia. Eu já estava dando um alerta, falei, cara, isso aqui não cabe mais em mim, não pertenço mais a esse lugar, né?
tô sentindo esse aviso. Não, imagina, você está privilegiado. Olha onde você está, num jornal de rede nacional. Imagina, filha, né? Amigos também não. Amiga, jornalismo tá péssimo, esquece, não sai do mercado. TV tá difícil. Por quê? Na área de vocês, talvez tenha mais, aliás, em diversas áreas, opções. Então, se eu saio dessa empresa, vou para outra, Uhum. né? Me reformulo, entro aqui nessa outra área, gosto desse departamento, passei por esse e tal. Televisão, telejornal, são 5 emissoras. Ah, saí de âncora aqui, Das vou 5 de âncora para a emissoras, próxima, jornal né? de rede, É, a gente tem 4, 5 também. Então, Aham. assim, alguém muda o jornal? E nem, Tipo, vamos trocar. Não muda. São os mesmos há muitos anos. há muitos, como você disse, desde os primórdios. Eu sou moleque, boa noite. William É, Bonner tá lá. entendeu? Ah, boa noite. Então, assim, não tem mercado, não é um mercado Aham. que eu posso olhar e falar, pô, vou sair daqui, agora eu vou para Record, vou voltar para Record, depois vou para Band, vou para SBT. Não tem, alguém precisa sair para eu entrar, ou precisa criar um jornal novo, com equipe, patrocínio, estúdio, quer dizer. Uhum. Então, eu sabia que no momento que eu tomasse a decisão, não ia ser fácil. Então, o ideal era o quê? Conseguir um outro trabalho e aí fazer um movimento. Mas eu não queria mais o jornalismo. Inclusive, semana passada tive uma proposta de uma emissora maior do que a que eu estava para fazer jornalismo. E eu falei não. Talvez 3 anos atrás, 2 anos atrás, seria, nossa, que Toparia. É o incrível, propósito, Uhum. Will. Logo sabe? ela vai se E descobrir. aí eu falei, caramba, eu não acredito que eu tô falando não para isso. Mas eu tô. Eu tô porque Uhum. não cabe mais em mim. Porque esse momento. Tipo, já não tá batendo em você. Não, não tá. Tudo que eu podia fazer dentro do jornalismo eu fiz, eu passei por todas as funções, é isso que eu falo, né? As pessoas olham um apresentador, às vezes acham que ele é um leitor de TP, às vezes acham que ele é um alienado, senta lá, Uhum. bonita, loira, faz maquiagem, senta. Eu sempre participei de todo o processo do fechamento de jornal, de pauta, de tudo, de edição, de texto, de acompanhar nas ilhas. Então, tudo que eu podia fazer dentro do jornalismo, eu fiz. Tudo. Não tem uma função no jornalismo de televisão que eu não tenha feito. Eu me preparei para isso. Então, de Uhum. repente, eu me olhei e falei: tá, onde eu vou aprender aqui? Porque eu gosto de aprender, eu gosto de, né? Eu preciso crescer, preciso não crescer profissionalmente, Uhum. dinheiro, Uhum. como Como fala? pessoa mesmo. Exibição, não, como que fala, gente? De exposição. Uhum. Preciso crescer com pessoas. E aí eu olhei e falei, poxa, aqui eu já estou ensinando mais do que eu aprendo há um bom tempo. Foi quando eu falei, não quero mais. E aí saí de férias, que eu não tirava férias há 2 anos e meio, aquela coisa, pegava uma semaninha, emendava um feriado com 2 dias, ou um final de semana, uma segunda e uma sexta. E aí, mas férias, eu nunca tirei um mês de férias na minha vida. Caraca. Desde que você começou lá atrás. Nunca na minha vida. Então, Até- agora eu espero completar Pô, o mês. Espero completar o então, mês. dá Eu para tô, fazer um ano eu tô sabático, na, se Não seg- quiser. eu tô na não segunda sei, semana. não sei, Não Érica, tô você nem, vai ter um mês. não tem nem pedindo um mês. Eu tô pedindo sei lá, um ano sabático. Eu pedi um mês sabático. Tá sendo maravilhoso. Um Fui mês, tá viajar bom. pra caramba, fui pra praia, tô amando. Aham. E aí eu voltei com aquilo, aí eu, assim, todo mundo, como assim? Mas pra onde você vai? Não sei. Mas você já fechou com alguém? Não, obviamente. Te deixou mais Tenho leve fazer conversas isso? bem avançadas. Uhum. Tem algumas oportunidades que já estão bem encaminhadas, mas eu não fechei nada. Aham. E aí eu falei: o que que você vai fazer?" Não sei. Eu vou aceitar aquilo que o universo vai trazer para Que mim. liberdade É um de poder, né? chamado. Falar, Foi não um sei, chamado. né? E Mas Não, assim, mas foi um não, ficar chamado. bem, ficar eu em queria Agora vem paz. falar, cá. esse processo, paz. esse Mas processo, esse deixa eu te chamado que você falar. tá falando, tipo assim, você foi amadurecendo, você falou, você, sei lá, você chegou com sua mãe ou seu pai ou com alguém mais próximo, conversou, foi não, você não tô mais Não, sentindo. conversei muitas vezes. E todas as vezes me É, convenceram isso que eu te que eu O pergunto. deveria contrário. permanecer Eu naquele imagino lugar. que você, Pelo né, foi medo, pela desenvolvendo questão isso. financeira, eu não sou hoje, graças a Deus eu construí um certo patrimônio, eu tenho o meu apartamento, eu tenho né, as minhas coisas, pago minhas contas, tudo, mas o jornalismo não é uma carreira que te dá milhões, que você salvas exceções que Uhum. ganham muito bem, mas o jornalismo, você quer ser jornalista para sofrer.
Entendeu? Você não vai ser rico. Você não vai, tem glamour. Glamour o quê? Não paga a conta, entendeu? Tira Você férias. não tem nem tempo para fazer Não tira nem publicidade, para fazer outra coisa, porque Aham. você nem pode. Então é isso. Eu me dediquei a isso muitos anos, mas chegou uma hora que eu falei: legal, eu preciso trabalhar. Eu não posso me dar o luxo de ficar um ano sem trabalhar. Eu não posso, não tenho essa condição de ficar, pô, tu quer ano sabático? Ainda não posso. Uhum. Então eu tenho que ser responsável. Obviamente eu tenho, né, algumas outras fontes, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso estar ativa. Uhum. Mas eu acho que vai vir uma coisa muito legal, uma não, várias. Porque eu cheguei num momento que o jornalismo não cabe mais na minha vida. Eu acho que ele me consumiu, me engrandeceu como pessoa, como mulher, como profissional, mas ele também tirou muito da minha saúde, do meu tempo. Eu trabalhei durante 9 anos, chegando em casa 2 da manhã. Eu abri mão de talvez ter focado num relacionamento, vou casar, vou ter filhos, porque eu era profissional. Não, Uhum. TV em primeiro lugar, meu Eu acho, trabalho eu em acho que primeiro você, lugar. Eric, acho que você viu nosso entrevistante, não foi? Deve ter visto em algum lugar. O quê? Porque a Não, gente que a falou gente, muito a gente disso. falou sobre essas Falou coisas. muito. Então, eu foquei, então, assim, abrir mão da sua liberdade, digamos assim, durante 9 anos, não é fácil. Eu não Uhum. podia ir ao cinema, não podia ir numa festa, não podia ir num jantar. Eu não podia jantar com um Você não namorado. tirou férias, você tá dizendo aí. Você Ó. tem noção? Você não tirou Você não Uhum. pode falar, minha namorada, eu vou jantar com ela. Não, porque eu trabalhava das 6 às 2 da manhã. Como que você vai fazer? O que que você faz? Eu sempre brinco, né? Tá uma depressãozinha, eu passando no ponto de ônibus, a galera todo mundo indo para casa, já acabou o dia. E o meu tava começando. E eu sempre fiz outras atividades paralelas, então não é que eu ficava parada até as 5 da tarde para ir trabalhar, eu já tava fazendo outras Uhum. coisas. Por acaso você também precisava dormir, né? Claro. Não, Então, dormia, né? dormia, mas assim, Comer. Né? Tipo, eu sem dormia contar 4 isso, da né? manhã, gente, porque imagina, eu tava ao vivo quase até as 2, chegava em casa com a Tava cabeça, não agitado dá, ainda. você Até vendo você, tiro, né, porrada e desacelerar. bomba, guerra, Uhum. enchente, alagamento, morte, violência, polícia. Isso fica. Depois que eu fui entrar nesse processo de estudar neurociências, estudar psicologia positiva, estudar comportamento, fazer todos os cursos que eu fiz, falei, caramba, como é que eu tô Hum. sã? Porque é o meu inconsciente. E fora isso, eu também consumia muita série, que não é legal consumir série antes de dormir. Ah, Porque isso já sim. fica Ferrado, né? trabalhando. Então, É. imagina Ferrado. o trabalho da loira. Eu pegava, chegava, trabalhava Série com que de notícia serial killer? pilhada, Serial killer. punha um seriado, sei lá, de É. serial killer, ia dormir. Falando, nossa, Não dorme minha mais. mente está em paz. Na paz Né? do Senhor. Não, aí depois vai entrevistar o cara na cadeia. É. Então, assim, uma hora o corpo cobra. Sim. É. Sabe, há um esgotamento psicológico, físico, mental, e aí e acho que é um limite. Pô, Bom, mas cara, minha história foi linda. falando desse jeito, porque na boa, você trazendo isso, a gente não tem essa A gente não- dimensão. Não tem. Então, assim, Nossa. na verdade, você aguentou foi muito tempo. Fora que o que as pessoas assistem nos telejornais é um material editado. Imagina que tudo aquilo que é editado, a gente tem acesso ao bruto. Eu não vou Uhum. colocar uma pessoa ensanguentada, mostrar a mãe gritando, mostrar a dor, mostrar. Você vai ver a história, o que aconteceu, quem, como, quando, onde, por quê. O resumo. Então, tem esse apelo. Eu recebi uma vez um material na redação de uma menina que foi para um cativeiro, 16 anos, 3 meninas entre 13 e 15 anos de idade torturando a menina porque ela saiu com o namoradinho de uma delas. Sabe Nossa. o que elas fizeram? Elas queimavam o rosto da menina com cigarro. Nossa. E Elas filmavam? jogavam água quente, E elas filmavam? queimavam o cabelo, gravando no celular. Nossa. Nossa. Então tem, E aí tem você recebe material. aquele negócio bruto Maus ali. tratos porque com animais, com criança, com Nossa. idoso. Isso assim, diariamente, Isso, né? Diariamente. Diariamente. Isso me pega. E aí você vai criando uma Você acha que foi casca, isso? você vai, Você acha né? que foi uma das razões que foi te cansando? Foi, total. E assim, Porque é muita injustiça. Uma coisa é você viver sua vida, ter sua rotina, ter sua família, ter seus hobbies e tal, e ter a opção e a escolha de se informar. Outra coisa é eu receber todas as escolhas Uhum. e ter que selecionar o que é válido para passar e trabalhar isso e pro outro. não só me envolver na formação do espelho do jornal, no que vai entrar na edição dos textos, então eu tenho que ver todos os textos, eu
né? Além disso, eu não vou chegar na TV, o que vamos fazer hoje? De manhã eu já olho todos os jornais, eu olho todas as agências. Olho não, olhar. Ah, que beleza, hein? Então já era um negócio assim, você já acorda. Você não fica nem tentada mais? Não, e aí você fica, por exemplo, eu não posso não saber disso. Eu tenho que saber de tudo. É a cobrança, é o É perfeccionismo. como se porque eu você fosse uma máquina. É, Você é uma máquina. estressado, E, mamãe. Então, e mas- assim, Érica, essa decisão não é fácil. Ela não é Não, fácil. não foi fácil, mas Eu eu falo tô tão assim, feliz. a gente que empreende não é fácil. É todo dia, é que você falou, tiro, porrada e bomba. O que que você diria para pessoas, eu não falo nem só no jornalismo, mas pessoas que já estão mais ou menos, não estão sentindo bem igual você e querem mudar de carreira. Qual que é a mensagem para as pessoas? Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, publiquei Opa. ontem. E nesse vídeo eu falo o seguinte, que é o que funcionou pra mim. Também algo que eu resgatei de algum lugar, porque a gente sempre aprende com alguém. Eu acho que o compartilhamento do conhecimento é o propósito de vida de qualquer pessoa. Eu acho que a gente quando aprende alguma coisa e passa pra alguém, valeu. Só pra mim, Uhum. né? Então eu falei, o que serviu para mim nesse momento? Pegar coisas, quando a gente fala, quero fazer uma transição. Eu tenho o privilégio, talvez, de não ter um filho para pagar a escola, não estar devendo no banco, tal. Eu posso arriscar. Também é um risco, mas eu me permiti. Tem pais que não podem, falam, pô, eu tenho esse emprego, ele é horrível, ele é tóxico, ele me faz mal, mas eu não tenho opção. Então, obviamente, cada um sabe até onde o calo Cala aperta. perto, é. Mas uma das coisas que eu falei, pega o seu tempo. Se você quer fazer uma transição de carreira, pega o seu tempo e pensa o que eu gosto, o que eu amo. Eu amo música. Tá, mas como eu vou trabalhar com música? Eu sou programador e trabalho com TI. Como eu vou me achar? Começa a pesquisar sobre esse assunto, começa a escrever sobre esse assunto, começa a ver referências, não mais como um hobby, de só Uhum. consumir aquilo. Gosto de música, ouço música. E acha um nicho. E começa todos os dias a se programar, ou 2, 3 vezes por semana, a fazer alguma ação efetiva, porque exige esforço. Sair da zona de conforto e parar de procrastinar. Não adianta ficar, ai, nossa, o meu sonho era ser não sei o quê. O que você fez para isso? Nada, só sonhei, então, né? Vai continuar no sonho. Mas pegar aquilo que você ama e falar, pô, eu gosto muito, sei lá, de futebol. Então eu vou começar a fazer comentários, eu vou gravar os meus comentários, ou eu vou começar a gravar com um amigo sobre os jogos, que a gente tem um bate-papo informal, eu vou profissionalizar isso. E aí você vai se encontrando, porque tem coisa que você faz, isso não tem nada a ver comigo. Mas de repente surge uma grande paixão. Quantas pessoas deixam, de repente, um negócio para falar, pô, eu amo culinária, eu na cozinha me realizo. E consegue fazer isso em paralelo. Então você vai descobrindo coisas sobre você e não tem que ter medo de ser vulnerável, não tem que ter medo de errar. Porque eu sempre fui muito perfeccionista. Eu deixei de fazer podcast lá atrás, quando eu sabia que eu podia fazer, porque eu não tinha o estúdio perfeito, Uhum. porque eu não tenho a equipe perfeita. Isso é uma coisa que a TV te ensina e que você acha que tudo tem que ser perfeito, você não pode errar, então ninguém pode errar e tudo. Não. Sabe aquela coisa? Faça, realiza. Não vai sair perfeito? Não vai, mas vai sair. Ô, Geisa, você Sabe? passou pra ela o que a gente gravou agora? É, Cara, eu falei foi exatamente, não foi? foi. Ó, tá vendo? Energias, Né? informações. Foi exato, não falei Foi, isso? foi. Vocês vão ver ainda depois. E Mas- foi quando eu passei a pegar mais leve comigo, eu falei, tá tudo Uhum. bem, tu é imperfeita. E tá tudo certo. Quem tá te cobrando? Eu falei, quem tá me cobrando? Eu mesma. Eu mesmo. Uhum. E a Meus tecnologia pais hoje não me cobram facilita nada. isso, O meu né? trabalho não me cobrava, até porque, modéstia à parte, eu fazia certinho. Quem se cobra? Somos nós. A gente vive nessa escravidão de achar que a gente tem que ser bom em tudo, que a gente tem que ser ciente de tudo, que a gente tem que dar conta. Não tem. Tem hora que você É. fala, não sei. Ria de si mesmo. Às vezes a gente cria os nossos próprios monstros, né? Sim, E aí total. fica difícil de lidar com eles. Agora, essa coisa da tecnologia, das redes sociais, você pegou justamente um período de transição, né? E você falou que a Rede TV, ela foi um pouco mais vanguardista nesse sentido, porque ela já estava digital e ela, né, isso chamou a sua atenção. Você vê daqui para frente, você está percebendo algum tipo de nova disrupção, de nova ruptura com o status quo
por exemplo, o metaverso, você acha que isso também é uma coisa que vai romper com os paradigmas atuais e fazer todo mundo ter que virar uma nova chave e avançar mais um pouco nesse sentido? Você vê alguma televisão já se antecipando a isso? Eu acho que definitivamente todos os meios de comunicação vão passar por transformações, né? Da mesma forma que todas as empresas migraram para as mídias digitais, tudo isso vai acontecer. Mas eu ouso dizer, isso é um sentimento meu, que vai passar um bom tempo e as pessoas vão ter que resgatar a essência humana delas. Não adianta ter metaverso, não adianta ser persona digital, tudo isso vai fluir, é um mercado de várias áreas, né, internacional. Então, todos esses players vão estar funcionando. Essa é a tendência da tecnologia, da evolução, enfim, e da organização social. Mas vai ter um momento que a gente não vai aguentar ser escravo da tecnologia. Você acha que vai ter Porque as pessoas não voltar conversam mais, às a origens, gente vai às ter que voltar às raízes? Tem um origens. documentário Que nem na aquela Netflix sobre história. isso, não sei se vocês viram, Dilema das Não. Redes. Ah, esse eu vi, o Dilema das O Redes. Dilema das Redes mostra esse ali eu a vi. nossa escravização, né? E- O Os processo de executivos escravização. ali de É. tecnologia do Facebook, do Uber, eles ficaram tão paranoicos que eles saíram da empresa. Teve um lá que comprou uma ilha e foi morar na ilha sem nada. É. De tão imersivo que eles Por estavam. isso que eu digo, eu acho que tudo isso vai acontecer. A TV, quantos anos atrás já falaram, a TV vai acabar? Falavam que o rádio ia acabar. O Aham. rádio tem uma super audiência até hoje. Nossa, Tanto é que o rádio super fez. forte, né? O rádio migrou para a parte digital, só que ele está enraizado. Então, ele tem ali canais múltiplos para divulgar o conteúdo. Mas o rádio continua. Por mais que a pessoa tenha um celular, ela baixa o app para ouvir rádio. Uhum. É o rádio na essência. Transformado, obviamente, em tecnologia, cada vez mais. Mas eu acho que a gente vai chegar nesse momento que a gente vai ter que se reacessar. Principalmente nos valores. Agora, conta aqui um segredo aqui. Então, em primeira mão. Um segredo. Porque acho que é algo muito teu aí. Eu vou tentar arrancar isso aí de você. Olha a minha pretensão, hein? Você não tá vendo um nicho aí? Porque você falou de neurociência, você falou de psicologia positiva, você falou de autoconhecimento, você falou de inteligência emocional e você falou que em algum momento a gente vai ter que voltar, né, para a nossa humanidade, digamos assim. E esse movimento que você está fazendo de buscar esse conhecimento todo, você faz só por uma questão assim de você como pessoa, para o teu autoconhecimento, para o teu crescimento e maturidade, ou você também já está enxergando um nicho, um potencial, porque as pessoas vão acabar falando, eu preciso, Érica, da tua ajuda, porque eu preciso me entender, eu preciso entender esse Eu acho que esse mundo. caminho me construiu o que eu sou hoje. E se eu puder compartilhar isso, minha missão. Não vou. Eu já formatei, por exemplo, alguns conteúdos, eu falo algumas coisas nas redes sociais, mas, de novo, o perfeccionismo me impediu de estar fazendo isso antes. Uhum. Por quê? Porque eu falava, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas eu estudei pra caramba, eu sei o que eu tô falando. Eu posso pegar um psiquiatra e fazer uma entrevista tal, e colocar. Então, eu sempre achava que eu não estava preparada. De repente, veio um insight, mais ou menos uns 6 meses atrás, que tocou, porque eu também passei a frequentar eventos de empreendedorismo e ir para outras áreas. E eu apresento eventos e sou mediadora de eventos corporativos há 10 anos. Então, eu já fiz eventos para inúmeras multinacionais, eu sei o formato de cada evento, conheço muito bem as produtoras desses eventos, então eu sempre circulei. E aí eu achei um nicho que falei, cara, eu posso levar essa mensagem. Eu tiro o meu perfeccionismo, que eu acho que nunca vai estar bom, e vou procrastinar, porque eu vou procrastinar. Sim. Enquanto eu não me sentir preparada, hoje eu pego muito mais leve. Mas na época eu falei, eu vou realizar. Não importa se sou eu a porta-voz ou se eu vou conectar o público com os especialistas. Eu preciso realizar, eu preciso que essa mensagem chegue até as pessoas. E aí eu pensei num formato de evento, que é o que eu pretendo fazer nesse ano. Isso é uma atividade paralela, não vai ser porque eu sou comunicadora, eu quero alguma coisa assim na TV, já estou conversando, enfim, preciso disso porque isso também me faz bem, é o que eu sei fazer, seria uma pena, talvez, sabe, ficar lá, Sim, não claro. quero mais. Não, quero, mas eu quero usar a minha voz, usar a comunicação para chegar nesse caminho. Que Quem quer legal, vir que comigo, legal. vamos embora. Então isso vai ser uma tônica daqui para frente cada vez Total. maior. Isso foi me tocando, terapia, estudando e tal. Gente, o comportamento é a coisa mais linda que existe. Então, Érica, começou quando isso com você?
Esse Porque- processo, 2018. Você começou a estudar 2018, comportamento, psicologia. E porque eu também estudei eu PNL. sempre... Você Eu estudou? estudei 2 anos, então eu fiquei apaixonado. Daí eu comecei a ler É porque um psicologia. puxa o outro, né? Você vai. Cara, Então você começa assim, quero saber de A- psicanálise. Você entra em Freud, você vai pra Jung, aí você fala, Você vai- poxa, você vai até, ampliando. até relacionamento. O Você vai lendo universo, estudo, né? você vai lendo É livro, você, gigantesco. caraca, É, velho, isso aqui é lindo demais, Uhum. né? É lindo, é Então, lindo. tipo, aconteceu alguma coisa na sua vida, não sei se você quer falar sobre isso, mas que deu um start, você começou a ler, enfim. Não, é o que eu falo nos momentos de vulnerabilidade. Aham. E nesse Começou texto buscando de pra ontem que eu falei que eu você, postei, fala Aham. justamente isso. Nos meus momentos de fraqueza, de darkness, que a gente acessa, que a gente chega lá embaixo, é a fênix, você ressurge. Uhum. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que tem um processo que precisa de um tratamento auxiliar, enfim, complementar com médico e tal. Mas quando a gente busca melhorar, foi num desses momentos, foi num fim de um relacionamento, enfim, que me deixou muito triste. Eu Uhum. estava meio exposta, enfim. E aí eu me recolhi, né? Me isolei e me reconheci. Opa, nossa, bati aqui. E Não, me tá tudo reconheci como ser humano, como mulher, e falei, poxa, o que que eu quero? Eu já sei o que eu não quero. Agora, o que que eu quero? Eu não sabia. Você começou a estudar. Aí eu falava, poxa, mas eu só sou jornalista, eu só sei ser isso. Eu só sei fazer isso. Não. Aí eu fui me reconstruindo com todas as ferramentas que apareciam, E sabe? isso te ajudou E muito nesse terapia. processo. Terapia também me ajudou muito, Uhum. porque eu sou uma buscadora. Eu sou uma buscadora de, assim, de informações, mas não voltada para o jornalismo de vida. Eu sou curiosa. Eu gosto de entender o comportamento. Hoje eu não, olha, para eu julgar uma pessoa ou para eu julgar, isso acho que foi a minha grande conquista de vida, porque quando alguém te incomoda, tá em você, não tá no outro. E é Uhum. fantástico isso, né? Quando a gente Tudo, começa a estudar, é fantástico. tudo. E E eu aí acho que você não é olha e só fala assim, estudar, né? Você entender Você pra entende. si, né? Exato. Pra alma que não mesmo, te, né? Uma quando bate coisa. em você e não te Aham. incomoda, é paz. Érica, você Sim, disse que. Sabe? Assim, sei. por que, que as pessoas ficam? Porque você está olhando para o espelho, é uma coisa do seu inconsciente, uma coisa da sua bagagem, da sua família, da sua criação, é uma coisa sua que você enxerga no outro que bate e aí gera o famoso gatilho, que também virou uma palavra. Outro dia eu Na, estava e na com PNL, adolescentes primeira ali aula. falando, porque os meus gatilhos. É, é Não, na tipo, PNL é a né? primeira aula. É, Eu saí de lá, caramba. O professor chegou assim. linguagem de copyright, Todo, né? todo acontecimento tem 3 lados. O da pessoa, o seu e o E a lado de fora. verdade, E o lado de e fora. ou a Aham. verdade. Aí ele vai. Aí você fala, caraca. Aí a gente passa nisso, começa a As ler. janelas. Aquilo apaixona, né? Uhum. E Posso assim, você servir chegou. aqui um Você chegou a vinhozinho? dizer, Pode? Érica, que. Um golinho? Pode? Claro, Vai, deve. vamos ter que comemorar, né? O primeiro Você programa, disse- vou dar um golinho. Você disse que não chegou a tirar férias. Não, gente, não, Ô, gente, Geisa. produção. Ô, Geisa. Olha, Ixi. chego aqui, Geisa, arruma aqui, Geisa. Ixi, me ofereceu Você primeiro num chegou- copo de pingado. Eu falei, tudo bem, eu não tenho frescura. Aí trouxe outro copo maravilhoso. Olha que Eu sacanagem. acho um desaforo, Ah, sabe? Ô, olha Geisa. lá. Ô, Geisa, o que Como aconteceu assim, aqui Geisa? Vamos ver se a gente consegue. Tem alguém para ajudar a gente ou não, Alan? Vê se você consegue ajudar a gente Que aqui, mico, ó. para tudo. Essa rolha Que aqui, louca. não sei, vê se Tem você que baixar tudo. enfia um. Ele tava sem o. né, Como é que chama? Bom, Ai, abafa, bom, o gente, caso, olha. para. Geisa, aí Muda você. de Não, você vai assunto. Ó, cortar. programa, Geisa, aí você vai cortar. o bom é assim, ó, programa ao vivo, entendeu? Gravado ao vivo, não tem essa de É isso. edição. Não, corta de daí. Corte aqui é só para depois Você botar lá no decidiu short mudar e e tudo mudou. mais. Existem muitos jornalistas iguais a você nessa posição de querer mudar hoje. E vão mudar, que Você você quer a sabe. resposta bonita ou a Eu quero a verdade? verdade, eu Tá. quero a verdade. Muitos jornalistas querem migrar para o entretenimento por uma questão de qualidade de vida e grana, Uhum. né? Porque você tem Uhum. merchandising, é uma outra pegada. Então a gente observa esse movimento que começou principalmente na Globo, tal, na Band, todas as emissoras, no jornalismo também na Record, na época já tinha algumas pessoas indo para Hoje em Dia, que gera entretenimento, e tal. Essa migração foi natural. Eu quero isso para mim também,
Mas eu tenho um propósito, não é só eu quero ir para a linha show, para ganhar dinheiro, para ser mais leve. Não, eu tenho um propósito e tenho objetivos de fazer conteúdos que me deixam feliz. Se vai ser em TV, se vai ser TV a cabo, se vai ser na internet, onde vai ser, não Whatever. importa. Uhum. Mas eu acho que esse movimento foi importante lá atrás por uma questão financeira. Agora vamos ao atual momento. Jornalistas, por essência, devem ser imparciais. Sim. Mas todos nós somos parciais. Todos nós temos posicionamentos políticos. Posicionamentos de ideais, de objetivos, de sociedade, de valores ético-morais, enfim. Eu acho que a gente chegou num ponto do jornalismo que existe muita transição de carreira por esgotamento e por não se sentir pertencente àquela emissora, revista, jornal, enfim. Então acho Mas que você acha que esse esgotamento, até olhando pela assim, por ter uma revista, você acha que é o editorial da própria emissora, que aí você fala, eu não concordo com isso aqui, por essa parcialidade do ser desde que humano? mundo é mundo, jornalismo faz parte de empresas, grupos de comunicação Sim. com interesses comerciais. Ninguém vai mudar isso, sempre foi, sempre será. Uma coisa é você ter um posicionamento imparcial e ser o quarto poder de uma nação. Ter a obrigação de informar o que é fato, o que acontece, e não o que você pensa, o que você quer que aconteça para te favorecer. Porque ali a briga é comercial. Então, eu acho que na minha trajetória do jornalismo, até hoje, tudo que eu pude observar foi um caminho, era um caminho muito mais. Ai, tem que tomar cuidado com o que eu falo, mas assim, Já entendi. era um Pragmático. caminho muito mais tranquilo, era um Uhum. caminho muito mais verdadeiro. Eu Uhum. conheci grandes jornalistas que a gente não falava sobre política em redação. Claro que falava, eventualmente, obviamente, mas assim, não era uma guerra. Não era eu contra você, não era nós contra eles, não era. Era diálogo. Você era jornalista. E você não ia escrever a sua opinião ali, porque isso era impensável, isso era proibido. Uma Uhum. coisa é a Érica jornalista, outra coisa é a Érica responsável por um texto que vai para milhões de pessoas. Então, hoje, eu acho que essa transição também acontece por discriminação do próprio veículo, que hoje se posiciona, Uhum. que é uma loucura. É uma loucura. Eu acho Não deveria até... ser assim. Eu vou sair É. da televisão falando isso. Você não pode ter um jornalismo que serve a governo. Você não pode Exato. ter um jornalismo de Porque aí assessoria não, de imprensa. não dá nem para falar em E você acha que a posicionamento. E eu falo tecnologia- dos dois lados, tá? Peraí, Falo peraí. dos Sim, dois claro, lados. você acha que a tecnologia Dos dois lados. potencializou isso? Porque antigamente... Não, a tecnologia não potencializou nada. Não, O dinheiro Não, eu fez digo isso. assim, por exemplo, 10, 15 anos atrás não tinha rede social. Então a gente olhava o jornal, o que falasse ali Era era a verdade. realidade, era verdade. Sim. Com a tecnologia, a gente não, tá errado. Mesmo que seja, não, tá errado, tá errado. E de um lado ou de outro, não, Sim. tá errado. Aí o cara olha, não, tá errado. Não, espera aí, tá errado. Realmente tá certo. Igual você falou, tá posicionando politicamente, não tá? Tá sendo imparcial, não tá? É nesse aspecto que eu tô falando. Você acha que a tecnologia potencializou isso tanto de um lado quanto do outro pra virar essa guerra? Sim, sim, porque essa guerra começou nas redes sociais. Tem estudos, O aliás, sobre isso. posicionamento começou nas redes sociais. Então, hoje, você tem público que, poxa, você consome a notícia. Antigamente, sei lá, você falava, pô, eu gosto do Caderno 2, vou consumir esse jornal. Poxa, eu gosto da parte de esportes eu gosto desse repórter, eu gosto do jeito que esse colunista fala, eu gosto das crônicas do fulano. Então, você consumia aquilo por prazer, porque você se identificava. Mas não porque ele falava mal do seu opositor, ou você entendeu? Aham. Então eu acho que isso foi se transformando e a internet trouxe realmente uma forma de comunicação muito mais rápida, muito mais reativa, e aí começou a guerra. E eu acho, me recolho a minha humildade, não trabalhava na maior emissora do país, mas assim, chegou um limite que eu, Érica, como pessoa, não me senti mais jornalista. Uhum. Então eu falei para mim mesma, eu pensei, qual é a minha responsabilidade? É a minha cara que tá ali. Vai ter gente que vai acreditar exatamente naquilo que eu falo. Então, durante toda a minha carreira foi assim, tudo que eu falei foi com muita responsabilidade, por veículos extremamente responsáveis. Mas hoje, eu não posso mais ter essa garantia. Uhum. Nem eu e nem nenhum jornalista. Então, o que a gente faz? A gente se protege para
manter o emprego, né? Sim. É um mercado e Se tal. segura a onda Mas, até onde dá ali. juro, Mas então, no mas, meu coração não cabia mais. então, mas a coisa pra mim, ela já evoluiu de. Opa, bom, Saúde, saúde, parabéns, valeu. muito sucesso. Cadê o seu jeito? É mesmo? Você não acha que a coisa já saiu de posicionamento e já virou militância? Não é uma coisa assim, não tá mais descarado assim, Tá muito essa, descarado. né? E que bom. Que bom que tá descarado, que as pessoas têm a opção de Sim, escolher as fontes de exato, informação. exato. As máscaras caem, né? Mas Eu precisa acho que ter você a fonte de informação. então, aí se tem uma abundância, por outro lado, de informação e de acesso, a impressão que isso me dá, e pelo menos eu uso isso na minha vida, eu me considero como se eu fosse uma espécie de garimpeiro, sabe? Eu tenho que ficar ali acessando e 10 é portais com a mesma isso, notícia para saber a sua para verdade. tentar achar alguma coisa ali, ou até fora, principalmente da mídia, né, convencional, digamos assim, você ter que ir em outras fontes e tal. Claro que com muito cuidado, porque também é muito fácil você cair em, né, em narrativas quaisquer que sejam, Falácias, né, narrativas. falácias, a gente sabe que tem que ter isso, mas por um lado eu me eduquei mais a ser mais responsável com o que eu consumo, onde eu busco e como eu né, analiso essas coisas com mais critério. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não É isso que eu ia faz falar. isso, Você né? tem a condição de fazer isso. Quando você tem eh, telejornais, estou falando de televisão porque eu venho desse meio, que são portais da verdade. O que o William Bonner fala é verdade, para Uhum. sei lá qual porcentagem. Hoje eu não arriscaria falar mais a porcentagem, mas durante anos foi um império, então aquilo é dito, aquilo é verdade. E não só na Rede Globo, mas em outras emissoras, no meu jornal. Quando alguém assiste ao jornal, ela entende que aquilo é verdade. E era, sempre, não vou dizer sempre, várias exceções, Né? mas não era descarado, não era. Você entendeu? A Uhum. partir do momento que existem interesses comerciais, interesses políticos, eu não me Contamina, sinto né? mais, eu não posso estar ali. É uma questão de princípio. Esse valor não cabe em mim, porque esse valor não é compatível com o meu. Não digo que não é, que esse trabalho não é digno, que é errado, Perfeito. que é diferente do que eu penso. É um Que... trabalho que está ali. Uhum. Eu vou ser porta-voz disso? A partir desse momento, não. Como eu tenho posicionamentos, eu tenho. Olha, graças a Deus eu não tenho partido, eu não sou. Político de Não sou. estimação, né? Jamais, jamais. Ninguém me representa. Uhum. Mas eu conheço a história da esquerda, conheço a história da direita. E consigo saber exatamente o que eu penso e o que eu acho correto. Mas esse não é meu papel como jornalista. Eu não tenho que me posicionar como jornalista e influenciar outras pessoas. Uhum. Sabe? A gente não tem o poder de. Aliás, a gente não tem ideia do poder que nós temos de persuadir ao outro lado. É até uma brincadeira, mas a minha mãe, ontem, estava com 2 perfumes que a minha tia nos Estados Unidos comprou. E ela, pô, a Soraya comprou porque a fulana, influenciadora, falou que era maravilhoso, que esse era de feromônio, aí você sentiu o cheiro e o outro você tinha complemento. Elas compraram os perfumes lá porque a influenciadora delas falou que era demais. Aí eu lembrei, falei, mãe, eu comprei um sapato para te dar de aniversário, que tinha que ser o sapato que a fulana não sei o quê. Minha mãe é zero consumista. Uhum. Minha mãe é zero consumista. Uma pessoa pegar a minha mãe Fazer comprar. e fazer a Uhum. minha mãe querer usar o sapato. E aquele perfume de feromônio sem cheiro, que não valeu de nada, foi caríssimo. Aí minha tia comprou, ficou com Feromônio raiva, sem deu pra cheiro, minha ótimo. mãe. É verdade. Então, é um exemplo bobo, Uhum. mas Mas olha o reflete. poder. Eu falei, pô, para de seguir essa mulher. Essa mulher tá dando muito prejuízo, mãe. A Sai informação, fora. Érica, você que. Eu acho que acho não, você passou por esse momento de transição, né, com tecnologia. A informação como produto. O que que você acha? Aonde você acha que vai chegar? Porque hoje eu posso ir direto na fonte. Por exemplo, muita gente especulando sobre a DC e tal, não sei o que, James Gunn. Aí ele vai lá no Twitter, não vai ser assim não. Então, você acha o quê? Que a tendência é ir direto na fonte? Tipo assim, comercialmente falando, o que que você acha que vai acontecer? Porque antes a gente esperava o jornal.
você olhando... Eu sei acho lá. que a gente vai ser cada vez mais contaminado com branded content, por exemplo, que você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é a intenção, você não sabe qual é a missão, o valor da empresa, você não sabe. Então, esse fluxo, essa espiral que a gente faz parte, ela confunde. Por isso que eu acho que a gente uma hora vai ter que pôr o pé no chão e falar, vamos voltar para a essência, o que que é o que aqui? Quem sou eu? Porque senão a gente se pega influenciado o dia inteiro. Desde o seu gerente do banco, do seu banco que vai falar qual investimento você tem que fazer, do concorrente que está lá só, pô, mas o concorrente está fazendo não sei o quê. Dentro de casa, o produto que você vai levar para a mesa, o que seu filho está falando, o que sua mulher está falando, o que você quer. É o dia inteiro, tudo na nossa vida. O carro que Filtrando, você vai né? comprar, Uhum. o que você vai consumir, quem você segue, quem vai te influenciar. Então, é uma nuance muito delicada ali. Que ou a gente desliga, ou a gente volta à essência como ser humano, porque é o seguinte, tem outra coisa também, o nosso corpo, se você estudou neurociências, você sabe, o nosso corpo, apesar de biologicamente ser o mesmo há mais de 30 mil anos, o volume de informação e o funcionamento do cérebro é outro. É outro. Por exemplo, eu falo da questão do jejum intermitente que eu faço. Ah, é para emagrecer? Não, é para regenerar minhas células. Porque se eu ficar me entupindo, ou você acha que o Neandertal, Neandertal não, óbvio que não, né? Mal de falar. O Sapiens Sapiens lá atrás, o cara que tinha que caçar, ele tinha uma geladeira, frigobar, um snack? Ah, vou comer de 3 em 3 horas uma castanha. Uma castanha. Mano, quem tem castanhas e barrinhas? Você entendeu? Que Aham. a indústria cria isso. E a Sim. gente é tudo rato de laboratório. Cria necessidade, Cria né, pra gente necessidade, mesmo. E você se loucura. sente escravo Exato. daquilo. Como você entra lá e fala assim, nossa, essa pessoa tem isso, essa pessoa tem aquilo. Caraca, é viagem. Assim, você vai se sentindo um lixo. Você vai se sentindo inferior. Então, por isso que eu falo, tudo isso é muito legal, pô, toda empresa é cool, e daí tem as modas, ESG, aí não sei o quê, todo mundo vai nas ondas, né? A gente entra e navega e se acha o máximo, e se acha à frente. Posso falar? Vai pra tua essência. Porque no fundo você vai ter um fígado ferido, você vai ser corno, você vai tomar uma rasteira. É verdade. Você vai tomar uma rasteira, seu filho vai dar trabalho e você vai ter as mesmas dores de todas as pessoas, não importa se você é rico, você vai se entupir de antidepressivo. Aham. A Sociedade Americana de Psicologia e Psiquiatria já mostrou que nos últimos 10 anos o número de prescrições médicas para antidepressivo é, assim, 400 vezes maior do que nos anos 70 e 80. Isso aí. É um absurdo, né? E tudo que é Então, negativo isso tá porque eles crescendo, começaram a né? medir agora. Outra coisa, Obesidade. sabe um dado super importante? Você, jovenzinho, que não é mais tão jovem, É, agora eu vou... né? Agora é sua vez. O que um Vai. vinho não faz? Ó, agora ela falou, agora eu vou. Falei que eu era brava. Não, meu, Sabe aquele brincadeira. menino que chega no terceiro ano e fala, pô, agora eu sou o terceiro ano, eu sou o cara. Uhum. Eu sou do terceiro ano não, Então, eu Érica. sou da faculdade, pivete. Baixa a bola. Peixe. Brincadeira. Ô, Isso peixe. é brincadeira. Ô, peixe. Tá? Foi mal. Não é brincadeira, porque às vezes eu faço umas brincadeiras assim, as pessoas falam, nossa. Que nada, que Não. você pode fazer à Nossa. Ué, vontade. ô, Geisa, já encerra aí. Já. É. Mas, olha só, agora eu tô fazendo um curso em Yale, na Universidade de Yale, que é sobre o índice de felicidade. E Você acha que existe quanto felicidade? Claro que existe O felicidade. que é felicidade pra você? Não é felicidade, existem momentos felizes, momentos de prazer, momentos de paz, Você de acha que descanso. felicidade é um estado de espírito? Uma decisão? Não, não é uma decisão, é um estado de espírito e circunstancial. O que você acha da definição de felicidade do Fórum Econômico Mundial? Você não terá nada e será Será feliz. É isso aí. É o que eles estão pensando. Vamos ver onde vai Eles chegar. estão trabalhando pra isso. É, exato. E a Quarta Guerra Mundial vai ser com pau e pedra, porque não vai sobrar nada. né? Mas desculpa te interromper, você estava dizendo. Não, e o índice de felicidade é muito engraçado isso, porque o que que é felicidade? Você acha que você vai ser feliz quando? Quando eu tiver esse carro, quando eu puder viajar, quando eu tiver meu filho, quando é lá. A gente projeta, joga lá a felicidade e a satisfação e a gente vive eliminando o presente, que é a única coisa que a gente tem, projetando o futuro. E, sei lá, majoritariamente a gente pensa em grana, que é estabilidade, né? Eu preciso de grana, quero consumir, eu quero ser, quero ter, quero... Então, o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa mostrando que as pessoas... Eles pegaram universitários em Harvard e eles
já eram encaminhados para multinacionais. Então, eles tinham um plano de carreira. Por isso que era mais fácil fazer a pesquisa com esse público. E eles falavam assim, por exemplo, quando eu ganhar $70 mil por mês, por ano, porque lá é por ano, eu vou ficar feliz porque eu vou conseguir comprar aqui, fazer um financiamento e tal. Quando ele ganhava 70 mil, ele queria ganhar 250. Então, esse é o pulo dele. E com 250, e eles acompanharam esses grupos por 5 anos. Durante esse período, eles foram ficando cada vez mais infelizes, ganhando mais, com maior destaque profissional, crescimento dentro das corporações. No entanto, com Nunca atingiu um índice Que de loucura. insatisfação e infelicidade absurdo. E olha, os jovens de 20 a 25 anos são os mais infelizes e depressivos nos Estados Unidos, Inglaterra. E agora, eu acho também, não tenho acompanhado pesquisa recente, eu não vou chutar, mas aqui também. Aí você fala, como que o jovem, aquele que cresceu já com iPad, com É. iPhone, que o pai pagou a faculdade, o cara, sabe? Ou um cara que é super batalhador, que trabalhou, que viu a dificuldade da família, como é que ele começa a entrar no mercado de trabalho e ele tá infeliz? Ele tá usando droga, ele tá, sabe, os escapes dele são drogas, a alienação por meio de aparelhos digitais ou antidepressivo. Você vê adolescente de 20 anos se matando. Gente, tem um caso de uma escola famosa de São Paulo, Colégio Bandeirantes, tinham meninos lá, irmãos, um deles pulou da janela porque a menina não quis namorar com ele. 17 anos. Você entendeu o que a gente estava Zero falando antes? inteligência Aquele emocional. não que Eu não ele sei não se- ouviu lá atrás, aquele É um limite. vazio Isso é existencial, tão né? grave que você tá falando, Érica. Eu não sei se você sabe desse dado, mas o exército americano, eles estão com um problema. Porque 10 anos atrás, a demanda para as pessoas ingressarem no exército era muito grande. Hoje, eles não estão tendo demanda. Eles estão tendo que ingressar pessoas que já cometeram crimes, que são réu em primeiro grau. Por conta disso que você tá falando. E também por comunicação, por digitalização de tudo. Tudo mudou. Quer dizer, hoje eu posso ser quem eu quiser. Hoje Então, mas tem a ver com o que eu você sou falou do ser. alternativão, eu sou legal. Hoje eu eu sou acordei boa. assim. Eu Mas faço o tem que o que você hoje. falou do O ser e você é? ter. Não sei. Hoje eu vou descobrir o que eu sou. Eu não sei se sou humano, não sei se sou homem, mulher, ou se então, sou um mas Sou androide. máquina. É o pós-modernismo e o Entendeu? seu relativismo, Então, né? sei lá, como é que você vai convencer esse jovem de 18 anos? O que, que você pode trazer para o jovem para falar? Vai lá, veste sua jaqueta patriota e se joga para tomar uma bomba na cara. Uhum. Quê? Nunca, jamais. É, Eu vou sair do meu exatamente. Instagram aqui. Nunca tomou um tapa na cara na escola? Porque Exato. nem briga mais na escola não e tem, é se- só e bullying, se é toma digital. bullying, exatamente, né? Então, o que você falou do ser e ter, né? Quer dizer, tem tudo, acho que nunca tiveram tanto A à ordem tá disposição, inversa, você tem antes e de não é ser. nada, exato. E eu, Então é um vazio que tem. obviamente, não sou hipócrita de falar, eu sou minimalista. Não, eu gosto de comer bem, eu gosto de Uhum. viajar, eu gosto de alguns produtos, eu consumo coisas. Eu não sou. Para cuidar da minha aparência, eu gasto. Não vou falar, imagina, acho que o mundo, paz, amor. Não, preciso trabalhar, né, para cuidar das minhas coisas e tal. Mas isso não é mais, não é uma prioridade, ter. Eu quero ser. Hoje minha busca é ser, eu preciso ser melhor do que a Érica que eu sou hoje. E também não me cobro de, eu preciso fazer isso, eu quero fazer tal evento, eu quero conquistar. Não, eu tô pela primeira vez na minha vida, de um ano pra cá, assim, me enxergando como uma folha ao vento. Porque eu era extremamente controladora de todos os processos. Eu sou aquela pessoa que é centralizadora também. Puta, não sei se vai fazer direito, eu faço. Então me sobrecarregava, delegava menos do que poderia, me cobrava muito. Hoje eu vejo que eu não tenho controle de nada, só da minha atitude, sobre a minha vida, nem sobre a vida da minha família, sobre namorado, sobre nada. Então o que eu faço hoje? Eu deixo ser. Uhum. Porque eu quero ser antes de ter. Eu acho que as coisas vêm naturalmente. É um fluxo, a gente atrai. Né? A abundância e a prosperidade vêm em mim com facilidade. Isso é um mantra que eu falo. E as coisas realmente vêm. Mas eu preciso ser para ter. Eu preciso entender a minha essência. Eu preciso ter uma relevância da minha existência aqui.
Quem sou eu? Por isso que eu falo, quando eu vejo essas pessoas que se acham, que falam, eu sou amigo de fulano, porra, eu sou influente, eu tenho dinheiro, eu falo, que Você é igual um grão de areia, meu amigo. Passa um Merlin, carro aqui e te atropela. que dó dessa pessoa, porque tudo que ela tem é dinheiro. Você entendeu? As pessoas mais incríveis, maravilhosas que eu conheço, que mais me ensinaram na vida, são pessoas extremamente simples e felizes. E eu conheço milionários, até bilionários, extremamente infelizes. Não sabem o que fazer da vida. Aí a gente volta lá, teu fígado, teu corno, Né? a relação Não, com a o do pai que corno, não foi eu resolvida, acho o que a do corno é ódio. ótima, né? Porque Aponta pra mim, assim, ó. o cara pode ficar assim, alheio, Se e não foi ainda, ignorar. vai ser. É, Vai na ser hora a que ele vida. ouve o corno, ele. Opa, pera lá. Sei. Isso eu não tinha Entendeu? parado pra pensar, né? É isso. Você acha que vai chegar um momento que. e é muito até delicado de falar isso, mas. De falar sobre a toxicidade de rede social? Não, mas quando não é delicado, isso já é falado. Não, eu falo porque a gente trabalha com isso. Eu também. Eu posso falar, eu poderia estar muito mais rica. Mais rica não porque eu não sou rica, mas sou bem de vida, graças a Deus. Poderia ganhar muito mais dinheiro trabalhando em redes sociais, mas eu tive durante muito tempo um conflito com esse meu lado que estava despertando alguns anos atrás de falar, cara, entra na minha página, eu sou uma egocêntrica. Porque quando eu tive um agente, ele fala para mim: põe foto dos seus olhos, quanto mais close, melhor. Tem mais curtidas, olha o engajamento. E me provou por A mais B que quanto mais eu colocasse foto do meu rosto, mais engajamento eu tinha. Só que eu falei: eu não sou esse rosto, cara. Eu tenho uma pessoa aqui atrás. Uhum. Então, fora o fato de ser jornalista, de não poder fazer ação comercial durante muitos e muitos anos. Então, eu poderia isso, mas isso é um limite que eu olho. E sempre penso, sabe? Falo, cara, o que eu estou mostrando? Porque eu estou influenciando, eu estou mostrando uma vida perfeita. Ao mesmo tempo, eu preciso postar a marca que está me pagando. Pra usar aquela Sim, roupa, entendeu? sim, Porque eu sim. vivo disso também. Eu estava na televisão, eu estou nas mídias digitais. Então, é um conflito que eu faço só o que é verdade, o que eu gosto mesmo. Eu não fico fazendo public post por dinheiro, por nada. Eu faço projetos que realmente Acredita. eu Se acredito. encaixa ali, Até, né, por com exemplo, eu tenho um seus contrato valores. com um banco grande de investimentos. Eu conversei com eles durante 3, 4 meses. Porque a proposta não era colocar uma influenciadora, entre outras ali, uma de cada área. Ai, faz um publi assim, manda o texto. Não, eu fui entender o que era, o que eles faziam. Eles foram entender quem é a Érica. Cabe aqui? Aqui não, mas aqui, poxa, aqui. E foi uma conversa de 4 meses, a gente fez um contrato que já passou um ano, estamos Conversinha de 4 meses. entrando no segundo ano. Por quê? Porque Uhum. houve verdade. Sim. Eu não vou publicar É, aqui uma coisa Aquilo que eu que não você não acredita. acredito. eu acho que as pessoas, de E certa nem tenho forma. tantos seguidores, tá? Eu acho que é responsabilidade nossa, independente de rede social, a partir do momento que você fala uma mentira ou algo que te beneficie, não importa se você está falando dentro da tua família, na tua escola, no Uhum. seu trabalho, você tem a responsabilidade daquilo que você propaga, daquilo que você passa para as pessoas. Sem dúvida. Então, quando você encontra a sua verdade, é aquilo. Por que que eu não me sinto mais parte do jornalismo? Porque aquilo não cabe mais em mim. Não cabe. Eu posso ir lá, belíssima, sentar no jornal, apresentar e falar, tô ganhando meu dinheiro, né? Que bom. Ou eu posso falar, não dá mais. Eu vou me ferrar, talvez, eu vou ficar fora da TV, as pessoas julgam pela sua aparência o seu status. Poxa, ela não está mais na bancada. Qual o valor dela? Provavelmente menor. Para quem me enxerga superficialmente, meu valor é menor. De repente eu posso ir para outra emissora e falar, pô, agora é top, agora ela tá numa puta emissora. Então, é um risco? É, mas não condiz com a minha verdade, entendeu? E essa paz, né, de você estar tão É, meu convicta das namorado suas falou outro dia, escolhas, né? ele falou, você tá felizinha, né? É, Eu sou meio estressada, eu era, né? é. Eu era. Você tá felizinha, né? Eu falei, tô muito feliz. E deixa os boletos chegar com É. essa cara de alegria. Falei, Ah, tá tudo certo. aham. Até se um dia tiver algum tipo de dificuldade, eu vou. Vai passar por Vai ele passar e também, tá tudo né? bem. Tá Porque tudo é bem. parte Meu desse irmão é processo, né? tetraplégico, tem um vídeo que eu postei dele falando aquilo que é muito verdade. Ele foi um dos responsáveis pela minha atitude de encerrar esse ciclo. Meu irmão é tetraplégico, trabalha com tecnologia da informação.
para uma empresa que presta serviço para IBM, programador. É um cara que tinha toda a habilidade nas mãos, músico, desenhista. Caraca. E aí ele perdeu o movimento do corpo, mexe só o ombro. Ele desenvolveu com uma universidade um software que faz o mapeamento do rosto, faz a leitura do rosto dele, todos os comandos, e ele trabalha e edita vídeo e mexe no computador mais Tudo- rápido que a gente. Ele é ridículo, Caraca, meu. ridículo. Nossa. E ele fica deitado na cama, na cadeira de rodas, enfim, trabalha todos os dias, das 9 às 5 e tal. Grava músicas, dá palestra, Que tem isso? álbum. Inspiração. Nossa, Aí eu meu. olho e falo, jornalismo. Que pancada Aí também. meu irmão Você olha pra ele e tem fala assim, qual um o seu exemplo medo? desse em casa? Qual é o seu medo? Eu falei, não, porque eu preciso ter outro trabalho, porque eu não posso largar assim, porque eu tenho conta pra pagar, porque não sei o quê. Você vai morrer de fome? Não. Você tem a sua casa, você tem a nossa casa, você tem a casa da avó. Ele começou, você vai morrer de fome? Tem Não. O família. que é pior do que morrer de fome? Qual a dificuldade que um ser humano pode passar pra chegar no seu limite? Fome. Não ter onde morar. Não ter acesso a nada. Isso vai acontecer que você não vai. Então, o que você tem a perder? A pessoa Dinheiro? fica olhando, assim. Ele falou, dinheiro? Aí eu olhei e falei, cara, meu irmão, tetraplégico, nessa cama, me dando uma voadora no peito. Só não é voadora porque ele não se mexe, mas, sabe assim, um tapa com luva de Uhum. pelica. Caramba. E aí eu falei, é isso, Desculpa, qual é o nome dele? Douglas. Eu falei, Sensacional. Douglas, mano, é isso. E foi muito Talvez importante fez a pra mim. conversa mais importante, né? Sim, porque ele também ele é muito positivo. Aham. Meu irmão é uma Uhum. pessoa incrível, ele é positivo. Às vezes você chega querendo falar mal de alguém, aquela pessoa fez o que fala, Senta calma, aí. mas talvez ela não tenha falado, mas veja por outro lado. Ô, Dalai Lama, eu tô com raiva, só fala assim, tá ok, sabe assim? Não, mas não é, cara, porque alguém na condição dele, não que seja Podia regra ter e tal, tudo mas pra reclamar é, e pra. né, Sim, poderia viver murmurando, né, e tal, e dar uma lição dessa. pois É, é. não, luva gente de fica- pelica não, é uma Mas que fique pancada registrado aqui mesmo. que ele falou: pode sair, eu te sustento, então É. qualquer coisa. Tá vendo aí, Douglas? Beleza, Ah, mano. Douglas, ó. Pode ser. Brincadeira. Putz, Mas é isso, sensacional. são as lições da vida. Eu também mudei muito a minha essência. Você falou, quando foi o momento de transformação interna, talvez eu fosse. Talvez eu não tivesse olhos para mim, porque a minha família passou por uma dor muito grande com o acidente do meu irmão 12 anos atrás. Então, Foi imagina um nesse período moleque, ele é que mais você velho mudou? que eu. Porque assim, Érica, você é um ponto fora da curva. A gente que também que lida no empreendedorismo é uma guerra de ego. É, muito, É uma guerra de É o ego. que eu falo, são pessoas, Sabe? gente. E assim, Não eu importa eu onde falei estão, pro Will- Ser pessoas humano, onde tem são- ser humano Eu é não sei se eu embaçado, comentei com é o isso Will mesmo. antes, ou já falei isso pra você, mas eu tive em São Paulo, agora a última vez, né, mês passado, várias reuniões, e encontrei uma pessoa, eu marquei com ela 11, ela chegou 11h40, sentou na mesa, eu sou fulana, você vai lembrar, eu sou fulana, ficou 3 minutos aqui no telefone, saiu, cuida dele aí, e saiu. Se fosse no passado, porque eu era assim, tipo, estouradinho, eu falava na sua cara tudo, hoje eu sou bem, sabe... Mas saiu Mas como? não. Era uma reunião e ela não te. Não, ela atrasou quase 1 hora, Não chegou pediu desculpas. nada, chegou quase 1 hora atrasada, sentou na mesa, nem olhou na minha cara. Pegou no celular, mexeu, falou pra menina aqui, ó, termina com ele, depois você me fala. Assim, uma falta de respeito, Nossa. não teve respeito, assim, o mínimo. E você não falou nem assim, tenha um bom dia você também. Obrigada pela sua atenção. Não, pelo ela seu já tempo. Não saiu. deu nem tempo. Não deu dois tempo, ela já levantou e saiu. Se fosse no passado, é que você falou que mudou, porque eu também mudei. Eu não era, se eu fosse no passado, eu chamaria e tal. Quando que isso aconteceu com você? Assim, de você falar, Então, eu acho que, de novo, que as pessoas não são no, assim. no momento de escuridão, no momento de Uhum. dor, a gente só aprende na dor e no Uhum. amor. Dor e amor não existe outro aprendizado. Tudo que você aprende, que nem a criança, enfia o dedo na tomada e fala, ai, queimou. Ai, machucou, deu choque, não vou colocar mais. Ou é na dor, quando a gente toma uma tarracada da vida, ou é no amor, quando você evolui e tem a capacidade de olhar para o outro, ou para circunstâncias, ou para qualquer perda, por exemplo, com outros olhos. E o acidente do meu irmão foi um divisor de águas na família. Então eu vi meus pais, que eram os meus heróis, meu irmão que era mais velho, que cuidava de mim naquela situação, e eu era apresentadora na época, então meu irmão ficou quase 1 ano no hospital, sendo 6 meses de UTI, com respirador mecânico.
Eu tinha o tempo, eu não chorava na frente dos meus pais. Eu tinha que ser a força, a fortaleza daquela família, porque todos estavam naquela rotina de praticamente morar no hospital e eu ia pra Band e voltava todo dia. Então tinha dois horários de visita, 10 da manhã, 5 da tarde. Antes das 10 eu tava lá, entrava, visitava, e 5 da tarde. Só que não é que foi assim, 5 meses de UTI, esses meses não foram tranquilos. Foram assim, hoje ele quase morreu, olha, agora ele tá com infecção generalizada, vamos discutir doação de órgãos, olha, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficou 3 minutos morto, mas a gente conseguiu trazer ele de volta. Aí fala essa informação com meu pai quase infarta, meu pai vai pra semi-UTI, quase. Então foi um momento assim. Aliás, um momento bem longo, né? Um ano. Meu irmão fez, acho que 8 ou 9 cirurgias. Caramba. Intestino, colostomia, ficou com a tráqueo, vários processos, tal. Então, eu acho que nesse momento eu fui aprendendo muito sobre o que é a vida, sobre o que é a dor, sobre quem eu era, Prioridades. prioridades, família. Eu sempre tive muitos valores de família. Eu sou grudada com a família, até demais, assim. Tipo, de sair daqui, eu falo, ai, pai, acabei de sair do podcast. Então, esse foi um divisor de águas. E depois eu fui também muito cruel comigo, porque quando isso aconteceu, eu tinha 24 anos. Então, 24, 25 anos. E quando isso aconteceu, eu tive que ser uma adulta ali de cuidar de tudo. Eu já Segurar a era, já onda. trabalhava, já Uhum. tinha minha casa, já E já ainda tava mas bem, já era mas apresentadora, é já a tava questão bem. emocional, Você ainda chegava, né? né? Você É uma chegava na entrega. Band, E tinha que agora ser que eu séria ali na entendeu? notícia Então, e passando eu por não me isso, né? permiti sofrer, eu não me permiti chorar. Eu tinha, assim, 30 minutos pra chorar no carro antes de chegar na TV e fazer a maquiagem, porque também ninguém podia me ver chorando na TV. O pessoal Uhum. sabia que estava acontecendo isso? Sabia, mas eu sabia assim, a primeira semana, meu Deus, seu irmão sofreu um Mas acidente. depois- Depois de um mês, dois, e aí, teu irmão? Depois. Pergunta por educação, É. né? Você que tá vivendo aquilo que É. sente, você que é próximo que sente. Então, acho que isso foi me deixando muito forte, e tão forte que eu criava barreiras também, pessoais, de relacionamento, de ser muito, sabe assim, talvez achar que pô, ficar na defensiva, porque qualquer momento pode acontecer uma coisa horrorosa, olha o que aconteceu comigo. Aí eu fui fazendo, entrei para terapia depois, e a gente vai se entendendo, a gente vai enxergando os nossos mecanismos de defesa, os nossos processos de sabotagem, né? De se auto-sabotar, entendendo o outro. Então, se eu te falar, tem uma data, acho que o divisor de águas foi esse trauma na minha família. E depois disso eu fui crescendo, Uhum. como É mulher, como um profissional, processo, como, né? sabe? Sim. E aí passei por uma transição, porque esse choque me gerou uma instabilidade financeira, inclusive. Poxa, meu pai parou de trabalhar e tinha para cuidar do meu irmão. Virou aposentado. Aposentado no Brasil não, É, você passou a sabe? ajudar. Nós tivemos muitos custos hospitalares. Você sabe quanto custa uma diária de UTI. Então, todo o planejamento financeiro, talvez que meu pai tenha feito de vida para ele, mudou. Houve uma ruptura. Meu irmão trabalhava, parou de trabalhar, tinha custos ali adicionais. Então, na minha cabeça, eu pensava: meu Deus, eu tenho que dar certo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu preciso cuidar. E aí eu fui me fortalecendo e pensei só nisso. Eu não pensei, eu quero ser feliz, namorar, viajar. Claro que eu namorei, eu sempre fui uma pessoa de ter relacionamentos longos. Mas eu tinha essa defesa também como mulher. Então, talvez uma parte profissional, você vê que pega uma coisa da família, você joga, projeta no profissional, se blinda como mulher, se blinda como profissional. Mas tem uma fragilidade ali que você tem Sim. que olhar. Você tem que olhar e falar por quê? E às vezes ela não tá aparente Não e tá demora até um aparente. tempo para você Total, perceber, né? foram anos. Aham. Um dia, um amigo meu, que foi meu professor na faculdade, eu saía com ele é um gênio, Marcelo Trovato. E ele me abriu os olhos de uma forma, porque ele falou assim: Érica, e aí, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. E seu irmão foi: tá tudo bem. Ele falou: quantas vezes eu vou te encontrar e você vai falar que tá tudo bem? Não tá tudo bem. Com você não tá tudo bem. Quando que você sofreu? Quando que você chorou, pôs pra fora? Como é que foi seu luto? Como é que foram as fases? Aí eu, Tipo, tá começando agora. Aí eu falei, nossa. Ele falou, você não parou, você não Aham. viveu o luto. Se você não vive o luto, chega de olhar para os outros. Tá tudo bem, não tá? Aquele medo, meu Deus, vai faltar, vai acontecer, ele vai morrer, não vai. Passou. E aí, como é que você tá olhando para isso? Então eu tive que me acessar, isso através de terapia e Uhum. autoconhecimento. Você falou o luto, a situação do seu irmão. É,
um luto dúvida. meu. Porque eu já perdi É. uma irmã. Você perdeu? Então, muito pior. É. Né? Porque a morte é uma ruptura que tira um pedaço da gente. Uhum. Não tem como explicar, não tem como mudar. Então, e o meu irmão também, por exemplo, eu olho e falo, ele é irreversível. Ele tá lá todos os dias. É um relacionamento muito difícil. Cuidar dele é muito difícil. Cuidar dele, Uhum. isso exige muito dos meus pais. Então, são dinâmicas que continuam, né? Mas como todo relacionamento, como a vida de todos nós vamos passar por isso, todos. Uns antes, outros depois. Por isso que eu falo, a gente tem que voltar à essência para entender as coisas no amor, na dor, para ser melhor. Porque senão vai ser porrada atrás de porrada. Ou alguém tá achando Né? que vai ser fácil? Pessoal, você não precisa chorar, não, tá? Eu nem vou perguntar, ó, porque meu faro aqui, entrevistador, eu já tenho 7 perguntas Tudo sobre É. você, mas Né? Deixa eu te hoje eu fazer. sou Bom, a entrevistadinha. gente tá indo aí pro final. Eu queria te fazer uma pergunta que é Eu tomei assim. água toda, né? Não, fica à vontade. Se quiser tomar um vinho todo também. Prazer mas- dromedário. Mas é o seguinte. Pô, Eric, você é muito profundo, O cara. que que, né, esse Ah, podcast aqui. Ó, mas como é que a gente abriu, Não, ó? deleta, põe só Profundo, uma... profundo. Corta. Não, Edita. mas Ó. eu acho assim... A G vai... Sério, Geisa, eu acho, sabe o quê? As pessoas precisam... Você que tá aí vendo, cara, você precisa dessa dose de realidade. O Douglas, a gente tem que trazer o Douglas aqui um dia. Traga. Sabe por quê? As pessoas têm que ouvir o que, que é a verdade. verdade. A verdade Nua não é e o que- não é o crua, que você sabe? quer, cara. Sem A verdade, ela enfeites. dói, ela Sem machuca, mas enfeites. ela cura. A Uhum. verdade cura. Então a Erika tá falando, eu tô lembrando. Minha irmã, das coisas que eu vivi. Que vocês têm noção também do que eu vivi. É. Ninguém E tem. da minha irmã, enfim. E... É isso aí, pessoal. Vamos Não, falar e a verdade. quantas pessoas olham pra gente? Meu irmão fez até uma música que chama Embalagem, que fala disso, né? Bela, sorte a dela, tudo é mais fácil na vida pra quem tem beleza. Diz ele que fez essa música pra mim, mas ele mostra o contraste, que você não enxerga, que a beleza não dura. O que Uhum. você tem por dentro é muito mais importante. Mas, poxa, a gente é colocado em caixinhas e a gente é julgado o tempo todo. A pessoa te olha, talvez fala, pô, esse menino é folgado, esse menino é um super profissional. Olha, ela te coloca em alguma caixinha da formação dela. É dela, não é teu. A gente Uhum. absorve muito isso. Quantas vezes eu ouvi que é um rostinho, ai, quem colocou ela ali? Ninguém, eu me coloquei, eu me preparei a minha vida inteira. Mas olhar pra mim, se eu tô passando na rua, toda arrumadinha assim, vocês brincaram, eu falo, pô, você chegou toda arrumada. Você vai olhar pra Tartaruga mim e fala a Ninja, verdade. Donatello. A verdade. A G pode falar porque ela é mulher. Mulher é pior. Você vai olhar pra mim, G, se eu estiver passando na rua e falar, nossa, ela deve ser super legal e simpática. Ou você vai falar, Não, vai não. É. fala a verdade. Né? Falou. Metida pra A minha vida caramba. inteira foi assim. As pessoas olhavam pra mim, ai, não gosto dela. Eu tenho uma irmã, Ou só sempre além no teve parêntese. eu tudo tenho uma e, irmã- né, que nunca não passou gosta por por quê? nada, que não Não conhece. sofreu. Cara, Mas minha irmã, é- ela é igual ela. Loira, do olho verde, Aham. igualzinho. Então, assim, eu olho, eu lembro dela, sabe? Ô, Érica, uma E pergunta as aqui. pessoas julgam pela aparência, é isso. eu sei disso. Quando você não tem profundidade sobre si, você não enxerga no outro. Exato. Julga pelas Você Total. aparências. bate é o isso olho e fala, mesmo. É Total, fácil, né? total. É Será que ela fácil, queria né, ser- julgar pelas aparências. Total, total. É cômodo, né? Julgar pelas aparências. E, assim, do que. É igual, tipo, eu tô Do- muito. Eu tô assim. Aguenta aí, Pedrão. Do Não, que é não, senso não. comum, Vai lá, do vai que é senso comum para a maioria das pessoas, uma verdade para a maioria das pessoas que para você é bullshit. senso comum. O que que você acha que a maioria entende de uma forma e você fala, não, para mim não é isso. Eu acho que é essa coisa. Eu ia até falar seguir a boiada, nem posso falar isso porque isso virou um termo político, não tem Uhum. absolutamente nada a ver. Mas eu acho que é isso, seguir o que é tendência. As pessoas não são mais indivíduos. Elas só se validam se elas Se são tiver parte no- de um todo que ela paga pau, que Uhum. ela acha que é legal. Então, acho que esse senso comum, quantas pessoas conhecem de fato a vida de um influenciador que tem milhões? Quem conhece o caráter daquela pessoa? Quem conhece a história dela? Uhum. Mas é legal seguir, eu vou seguir também.
Às vezes você nem sabe o que você está seguindo, só que aquilo está te influenciando. Então, acho que o senso comum hoje de pertencimento, Bullshit. bullshit. Legal. Tipo, total, total. E aí, para finalizar, Pedrão, propósito, Propósito. né? Ela escreveu, eu queria que Vamos você lá. lesse aí Talvez o que você a escreveu. parte mais importante. Né? Não, Já vou foi ler tão- no ela já celular, foi porque tão Pode ler no profunda, né? celular, Ela já pode foi tão- ler. Isso. Era uma vez. Mentira. Imagina, 7 páginas. Que mano, Né? fala pra cacete. Não, relaxa. Desculpa, gente, ó, você pode colocar na velocidade. Ah, É. você sabia que essa geração dos 13 aos 25 houve no YouTube em modo Tudo acelerado? E acelerado. música! Nossa, não Até música? Não, aí eu já achei demais. Música! Ô, Geisa, eu escuto 2x. Caramba. Outro dia tinha uma música, um não adolescente do música, meu né, lado mas- falou assim: Nossa, que versão é essa? Eu falei: Ué, a versão da música. Ai, nunca tinha ouvido essa, só acelerada. Eu, como assim? Não, Como assim? música eu nunca. Mas Não, eu escuto música, 2x. eu Vídeo fiquei escuto 2x. chocada. Passada, para. Né? É pra ler? É ali aí pra Ou gente. você vai falar de uma pergunta? Não, Não, não. não. Pra gente fechar com chave de ouro. sua Primeiro eu definição queria de deixar uma propósito. mensagem para as pessoas. Quando a gente fala de propósito, que parece uma coisa coaching, Isso. sabe? Qual o seu sei propósito? bem. O seu propósito não tem que ser nenhum objetivo inatingível, não tem que ser uma coisa incrível, não tem que ser a invenção do século, não tem que ser o que as pessoas estão fazendo e o que você acha que vai funcionar. Propósito, claro, eu vou ler aqui a intenção de fazer algo, mas a intenção de fazer algo voltado à sua essência, que você possa transformar isso numa qualidade de vida e de passagem melhor. Então, o que é propósito? Propósito é acordar. Eu já falei isso até em um outro podcast. Acordar todos os dias e poder olhar para o espelho e falar: tô com saúde, eu estou em pé. O meu irmão não está, eu estou. Então, eu tenho que olhar isso como um propósito, como um objetivo que eu tenho. Fazer algo, eu tenho um corpo para fazer algo, eu tenho minha mente sã, eu tenho uma casa. Então, o propósito pode ser: poxa, eu quero melhorar a minha saúde, então eu vou fazer exercício todo dia. Eu quero ser melhor com os meus pais, eu quero modificar a relação com os meus pais, então eu vou me esforçar naquilo. Isso é um propósito. Eu quero crescer como ser humano, eu preciso fazer terapia. Isso é um propósito, não é nada extraordinário. Uma coisa que você fala: eu quero, né? Vamos mudar o mundo. Escrever 8 livros best-sellers, sabe? Ter 7 milhões de seguidores. Não, isso são coisas. Propósito tem a ver com a sua missão de vida, com a sua essência. Você mudar todos os dias. Agora eu vou ler, assim. Vou ler, põe na velocidade 4. Né? Quando você quando você me pediu para escrever, eu fiz um textinho e tal, até meio longo, mas enfim. Propósito é a intenção de fazer algo, ter uma finalidade e se propor a chegar até ela. Se refletirmos sobre isso, percebemos que quase tudo que fazemos no nosso dia a dia tem um propósito, mesmo que inconsciente. Trazer à consciência esses nossos desejos e intenções é o grande desafio, e persistir é o segredo para qualquer realização. Valores são inegociáveis. Sei bem quais são os meus e quais guiam a minha trajetória. O meu propósito é ser uma pessoa melhor do que fui ontem, e nem falo sobre amanhã, porque a única verdade que temos é o hoje. Minha intenção é emanar amor, ouvir mais do que falar. Acho que esse eu não cumpri aqui. Imagina. Mas aqui não era Tudo para bem, você gente, não pode- cumprir esse aqui, Tô né? humilhada. Por favor. Olha eu. Aqui é para falar mesmo. Deixa eu ouvir pra gente aqui. Compreender as limitações do outro e entender que o meu caminho é só meu. Posso e devo compartilhar a jornada com muitos, mas a responsabilidade de evolução é somente minha. Meu propósito é levar luz onde houver escuridão, aprender em cada desafio que enfrentar, não julgar, não procrastinar, pegar mais leve comigo e com os outros. Ser resiliente, me permitir sentir felicidade e transbordar mesmo na dor. Meu propósito é ser antes de ter. Eu acabei falando isso na nossa conversa, porque é isso mesmo, eu tentei resumir. Mas é. Sensacional. De Tem arrepiar. palavras, não tem nem Cara, palavras. Olha, Eu quero- paguei R$120 por isso. Não, ela foi. Eu vou cortar ela- isso aqui só pôr Ela no foi meu, no no chat, meu no Instagram, chat lá de entendeu? inteligência artificial. O que é propósito? Não, daí eu coloquei ali. Aí no final eu vou colocar no meu Instagram. Muito bom. Fantástico. Ah. E aí, Boa Pedrão, sorte, agradecer, meninos. né? Pessoal, Obrigado, viu? Agradecer, Érica.
Prazer. Sensacional. Sim, Muito bom. Que foi bom muito que vocês profundo. gostaram. Pô, Já tá convidada para o episódio 2, né? né? Para voltar Né? aqui, Seu irmão Meu também. irmão, Seu legal. irmão, isso, viu? estender o certeza. convite para o Douglas aí. É, Já te porque- desejar sucesso nas novas etapas e desafios que Muito você com obrigada. certeza. vai ter aí em 2023, né? Muita coisa boa, com certeza. E a gente vai te acompanhar também para, né? Enfim, para beber dessa fonte, porque ela, Sim, ela, eu ela é também, muito para boa. aprender com vocês e com os Né? próximos convidados também. Com Vem certeza. comigo. Espero que a gente siga nesse propósito, né? Isso aí. De ajudar pessoas, como você disse. Isso aí. Tem muita gente Transbordar doente. na dor, eu gostei Transbordar. disso. Cara, foi. Eu tô Isso, pensando aqui gostei. Porque até a gente agora. não se permite. É. A gente não se muito Pessoal, bom. nossas redes sociais estão aqui Ó, embaixo. divulga aí, né? Por favor. Aliás, da Érica. @sou Érica Arroba Reis. sou Érica Reis. Érica Arroba com C. Oi? Aprendizagem visual, põe aí. Oi, tudo Mas bem? tem o arroba content aprendizagem aqui visual. também. Segue lá, abaixo o nosso app Simple Business, arroba Pedro Mendonça. Pessoal, obrigado. Até É o isso próximo aí, episódio. gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchim, tchim.